fazer o seguinte, já vamos começar com uma roda de perguntas, que desde sexta-feira o pessoal está mandando perguntas pro Gustavo, né? Sim, então vamos aproveitar? Vamos lá. Pode fazer a primeira já? Vamos embora. O Nenê Timão quer saber do Gustavo se ele acredita que tem espaço na seleção brasileira. Cara, eu comentei com o Chico. Isso. E com o Paulo também eu falei ali que acho que na minha vida, depois de 2017 pra cá, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que tudo é no tempo de Deus. E na hora certa eu acho que ele vai agir e vai chegar o meu momento, mas eu tenho que continuar trabalhando, fazer o que eu vinha fazendo nesse primeiro semestre, que na hora certa ele vai agir. Isso aí, pode ser mais uma pergunta? Agora o Adriano Xavier quer saber do Gustavo se ele acha, o que ele acha do Rogério Ceni como técnico e até onde ele pode chegar. Cara, já falei várias vezes sobre o Rogério, não tenho nem palavra mais para agradecer, para explicar o que ele fez por mim. Acho que ele tem muito ainda para ganhar nesse mundo do futebol como treinador. Vem mostrando aí no Fortaleza, fazendo um grande trabalho, e eu tô torcendo muito por ele. Só um minutinho. A gente viu o que ele falou sobre o Rogério? Então vamos ver o que o Rogério fala sobre ele. Vamos ver. Fala, Guga, Rogério Ceni que tá falando. Tô aqui para mandar um abraço para você. Sei que hoje você tá aí no Mesa Redonda. Agradecer tudo que você fez por mim, pelo Fortaleza. Né? Foi um jogador super importante para nós, uma pessoa super importante no dia a dia pra gente. Artilheiro do Brasil, 30 gols em 2018 pelo nosso querido Fortaleza. E tô torcendo sempre pelo teu sucesso. Você é um menino nota 10, menino de ouro. Sou muito agradecido de ter trabalhado contigo. Desejo toda a sorte do mundo para você, sempre. Valeu? Abraço, artilheiro. Que isso. Tá bom, né? Pô, pior que ele sempre manda mensagem para mim depois dos jogos, quando eu vou bem assim, ele acompanha de madrugada, você acredita? Ele põe para gravar e vê os lances de madrugada e me elogia bastante. As partes que eu vou bem, aí fala para mim quando eu vou mal também. Pô, Isso Gustavo, super legal. diga uma coisa, só perguntar, o que você aprendeu com o Rogério Ceni? Por exemplo, bater falta, a gente sabe que você aprendeu com ele. Ou pelo menos ele te ensinou. E por que você não bate todas as faltas do Corinthians na entrada da área? Hoje nós temos Sornosa, temos Jatos, que são uns caras que já fizeram muitos gols de falta e eu fiz só fazendo gol. Então você fala assim pra eles, vocês já fizeram muito, agora é minha vez. Agora é minha vez. A gente tá treinando na oportunidade certa ali, peguei uma contra na Copa do Brasil, se eu não me engano, bati mal. Mas espero ter outras oportunidades. Aproveitando aí a deixa do Rogério Ceni, né? Porque é muito interessante. Quando você foi contratado pelo Corinthians, passou pela primeira passagem, sim, uma seca de gols, parecia que estava sem confiança. De repente você ficou fora um tempo no Fortaleza. Qual foi o grande fator mesmo para você mudar totalmente de postura no Corinthians? Confiança? Ou foi essa experiência com o Rogério Ceni? O que foi que te abriu esse caminho? Foi cabeça ou foi posicionamento? Cara, a cabeça também foi muito boa. Depois da minha saída eu poderia largar, com um contrato longo com o Corinthians, ganho bem, vou largar e vou esperar acabar esse contrato para arrumar um outro time. Mas não, eu procurei aprender por onde eu passei. O Milha aqui, antes de começar o programa, estava me dando umas dicas. Aqui eu falei, né, que o Rogério Ceni trabalhava muito. Ele sabe muito. Trabalhava muito meu posicionamento dentro da área. Depois dos treinamentos ele me pegava ali, ele fazia os lançamentos para mim finalizar e ele me trabalhou muito, assim, tanto taticamente aprendi muito, evolui muito com ele e dentro da área também mesmo ele sendo goleiro, ele me ajudou a melhorar meu posicionamento, a ter uma leitura boa quando a bola chegar. O que você falou para ele? O que você falou para o Gustavo? Boa noite, Flavito. Eu falei umas coisas básicas que eu aprendi quando jogador, né? Que o bom posicionamento de um atacante é no meio do gol, né? Ou seja, na marca do pênalti. Porque ele tem as três opções, né? Primeiro pau, segundo e no meio, né? E dizer para ele que para ele não sair da área, né? Porque se ele sair da área, o gol não vem atrás dele. Então ele fica lá porque a bola vai chegar, o time do Corinthians que tem qualidade, e aí individualiza as suas jogadas perto da área. O Rogério falava muito isso para mim mesmo, para mim ter paciência, ter tranquilidade. Não me afobar e ter tranquilidade de esperar que se a bola não chegar, a culpa não era minha, que a culpa era dos meus pontos, do meu meio. E eu tinha essa paciência, essa tranquilidade
que a bola chegava a uma ou duas e eu conseguia cumprir bem dentro de gol. Ô Flávio, o mais importante, ouvindo o Gusta, né, é a questão da cabeça do atleta, né? Eu sou de uma época onde que nós subíamos do profissional, do amador para o profissional, e a gente passava um período no interior, né? Eu saí, fui para o Novo Horizontino, fiquei um ano lá e a cabeça eu coloquei no lugar e volto pro Corinthians com uma outra mentalidade, uma outra forma. Viola foi a mesma forma, entre outros jogadores, né? E isso é muito bom. Ele sai do Corinthians, começa a rever todos os conceitos e volta com uma outra mentalidade, uma mentalidade vencedora. E essa mentalidade tem que prevalecer, porque se o objetivo é Copa do Mundo, se o objetivo é seleção brasileira, tem que estar com a cabeça boa, sim. O Vamp, já que os dois campeões mundiais já deram uma pitadinha, o que você pode falar pro Gustavo em termos de aprendizado? Só não dá carrinho, que não era nosso forte. Eu tava falando assim, quando ele chegou, eu tava comentando com ele, o Paulo e o Mira, que são atacantes, sabe disso. Ó, quando o atacante está no bom momento, não pode ser poupado. Por isso que a gente vê o Cristiano Ronaldo fazendo 70 gols por ano, o Messi ser poupado. Aí eu falei pro Gustavo, ó, uma coisa, não precisa você ligar na imprensa, chega no treinador, chega no cara e diz, pô, tô num momento bom, saí, bati cabeça, dei a volta, fui artilheiro do Brasil, agora que eu tô fazendo gol, tira outro, mexe no Jadson, mexe no Sornosa, quem faz gol não sai. Não se poupa quem faz gol. Outra coisa, né, Vampeta? Essa questão de tirar o atacante no finalzinho do jogo. É o momento onde o atacante tem as maiores chances de fazer gol. Cansado. E os caras estão tudo cansados, o treinador tira o atacante. Aí então eu falei pra ele assim, ó, chega no Carilho que a gente boa também, pô, tô vivendo, ó, sofri pra caramba, voltei, foi tirando. Só não cita nome, né? Tira um, tira outro. Não, mas eu tô falando, vale? Aí não escuta tudo que eu falo também, não. Tira alguém, mas não me tira. Aí sim. Mas é importante, só para finalizar o meu raciocínio, é importante dizer que esse processo de madurez que ele passou nos clubes, né? Depois do Corinthians, foi muito importante para sua carreira, né? Claro, sim. A cabeça joga tanto quanto os pés. Ele não só melhorou de cabeça, mas ele melhorou como praticidade de bola mesmo, verdade, né? Você pode ver que quando ele chegou primeiro no Corinthians, na primeira passagem, eu não passei por esse processo também, o Paulo, o Vampeta, a mesma coisa. Quando a gente sobe profissional, o medalhão olha para você e toca para outro lado. Porque não tem confiança ainda em você. Claro. Então, nesse processo de madurez, nessa segunda volta agora, não, diferente. Agora o cara toca sem olhar pra ele, entendeu? Os companheiros procuram ele porque sabem que... quando a coisa tá ruim, joga nele. Exatamente, porque sabe que ele tá no seu momento pleno da sua carreira. E pra mim também era tudo novo, né? Que nem eu não tive base e, tipo, apareci em 2014, 2 anos depois... Tá no Corinthians. No Corinthians. O que quer dizer não tive base? Como é que é isso? Eu não tive a formação, né, como se fala, né? Eu divisão de base. Vim direto da Várzea, jogava na minha cidade, campeonato amador, jogava na cidade vizinha. Tive a oportunidade de fazer de participar de um treino na escolinha do Pavão, que tinha ali em São Paulo. Aí o Pavão falou que mandou eu treinar mais, porque no primeiro dia que eu fui não fui legal. Aí eu pedi uma semana, falei, deixa eu treinar então, que depois quando eu voltar aí eu voltei, fui muito bem, aí fui disputar, fui fazer um teste no Taboão. Passei, aí até brinquei com o Mampeta que joguei um paulista sub-20, peguei o time dele lá dentro da casa dele e meti 3 gols. Ele fez 3, mas o resultado foi 4-3. Ele falou 4-3 pra nós. Ele falou, o juiz meteu a mão. O cara olhou em Osasco e já era também, igual Itaquera. Isso é uma briga depois do jogo, rapaz. Então, aí eu joguei essa Copa São Paulo, fui artilheiro com 9 gols na época e fui pro Criciúma. E já fui direto profissional, nem na base eu passei. Que coisa. Você sentiu muito essa coisa assim, tipo, deficiência, de uma preparação? Sim. Uma coisa que você podia fazer melhor e deu para aprender já ou ainda tem muito para aprender? Não, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Mas, que nem eu falei, era tudo novo para mim. Eu não tinha a tranquilidade. Quando eu errava uma bola, em 2016, pegava a bola e errava a primeira, já ficava com medo de receber a bola para errar de novo e a torcida e os companheiros cobrar, porque, tudo novo, difícil demais. Corinthians naquela casa ali, jogava no Criciúma com todo respeito. O máximo de lotação que a casa cabia era 20 mil. Tinha 3 mil, parecia que estava lotado. Aí chega no Arena. Com 18 mil, parece, lotada.
infelizmente, no meu primeiro tempo, na minha primeira passagem, eu senti muito. E aí Mas, você volta só pro lembrando- Corinthians. O Corinthians contrata Bocelli, que vem com status de titular, Wagner Love, e de repente, num primeiro momento, né, teoricamente, você era a terceira opção. Depois você começa a temporada jogando, metendo gol, com um aproveitamento muito bom de cabeça. Como é que você via essa disputa com caras já consagrados, de renome, que vinham bem, e de repente caiu no seu colo, cara, não caiu não, mérito, Sim. no seu colo a titularidade. Então, aí que tá, né? Aí eu já vim mais preparado nessa segunda passagem. Artilheiro do Brasil, né? Artilheiro do Brasil, com num bagagem. Fortaleza, num time de massa. Nós jogávamos na Série B com 60 mil, 50 mil, entendeu? Aí já não tinha mais aquela pressão. Já conseguia se segurar mais, tanto emocionalmente, e ter a tranquilidade quando errasse e quando acertasse. E também uma coisa que eu tenho que agradecer a minha mulher também, que nas minhas férias, quando eu soube que eu ia voltar para o Corinthians, eu procurei treinar mais, e cheguei bem, muito bem fisicamente na pré-temporada. Eu só queria dizer, Augusto Gol, que você fez um gol na sua primeira passagem que foi anulado, um gol legítimo de cabeça contra o Botafogo, lembra? Não, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Isso. Na Arena Arena. Corinthians. Mal anulado. Anularam o gol do Corinthians? Mal anulado. Anularam o gol. Anulado. Roubado lá, tá vendo que a gente é roubado Ele lá? foi roubado. Ele fez um gol. É o cara que interpreta o Ia ter mudado a história dele no Corinthians. Sem E a história do Corinthians no campeonato. E foi um gol roubado. Parabéns, Gustavo. Valeu aquele gol. É isso. Infelizmente no Corinthians eu não tenho um pouco de sorte. Eu fiz um gol com o Criciúma aqui dentro da arena, contra o Corinthians, um gol legítimo, o juiz anulou. É verdade, eu me lembro. Ô, louco. Mas anulou teu gol pelo Criciúma. Na arena. Na arena. Tava meio. Isso aí, coisa mais normal do mundo. Tá sendo xingado no Twitter aqui. Corinthians tem um VAR natural. Aí é xingado no Corinthians Twitter. tem aí, um ó. VAR natural. Aí Automático, vem aqui o cara que interpreta, Interpreta, fala que o tem gesto, nojo. fala que ele tem nojo no Corinthians. Não. É nóis, né? Tem um monte de gente fazendo Já mudou pergunta. de A gente bastante vai lá na pergunta televisão. aqui. Só queria te fazer uma pergunta. Você falou de base, né? De fundamento. Sim. Você cabeceia de olhos abertos ou fechado? Aberto. Como é que você aprendeu isso? Que normalmente o cara tem medo, né? O cara vê, Sim, é natural fechar o olho. Mas eu sempre tive essa facilidade. Eu jogava quando era mais novo, na seleção da minha cidade, eu jogava de segundo volante. E o goleiro quebrava, eu tinha que pegar essa bola de frente. Primeira bola. E eu tinha Tinha altura, né? Eu tinha altura, eu sobrava de altura pro pessoal, pros meninos da meia idade. Então, na hora que a bola vinha, eu sempre antecipava e atacava muito bem essa bola. E tipo, eu nunca tive medo de cabecear. E como é Isso que você bom. virou atacante, de volante para atacante? Não, eu sempre gostei de jogar na frente. Só que eu jogava de segundo volante, eu chegava muito na área e fazia gol. E aí o professor foi obrigado a me colocar pra frente. Legal. Vou fazer umas duas perguntinhas pro Gustavo e vamos falar da seleção, que afinal de contas a seleção brasileira fez 5 gols, né? É. Inacreditável. Quem diria, né? Três espíritas, né? Bem. Itaquera. Teve pênalti lá pra nós. É lógico. Gabriel Jesus. Isso aí. O Tite ainda, pô. Faz tempo que eu não pênalti, viu? Vamos lá. O @Gui134, ele tá perguntando. Ele perguntou primeiro como ele surgiu no futebol, mas o Gustavo já contou pra gente. Ele também quer saber se você já passou dificuldades antes de entrar pro futebol. Sim, passou? já passei bastante dificuldade, sim. Eu andava mais de... Eu morava... Tinha minha cidade que era o centro, Registro, e eu morava no sítio onde meu pai fez a burrada de trocar minha casa no centro por uma casa no sítio para morar perto da minha avó. E eu não tinha condições de ir, tinha campeonato sub-17, eu ia andando para a cidade para poder jogar. Legal. Tem também a pergunta da Michelle Aparecida. Ela quer saber se você já foi procurado por outras equipes depois dessa volta pro Corinthians. Não, o que eu Alguma sou equipe de só fora? especulações assim. Tem bastante que vê aí nas redes sociais, mas proposta assim nenhuma. Tá, posso fazer mais uma última? 25. Então dá pra ter muita coisa pra rolar. Flávio, quero até repercutir também, quando o Corinthians jogou pela Copa Sul-Americana, tinha aquela transmissão da DAZN, tá, que o Mourinho estava comentando, e perguntaram pro Mourinho do Gustavo, se Verdade. ele achava tal, e o Mourinho disse que ele tem perfil de jogador para jogar na Europa. Tem mesmo. Inglaterra, né, somente. De Tem repente. mesmo. E a nossa enquete é em cima disso, né, Guilherme? É verdade, a enquete é para saber quem você prefere que o Brasil encare nas quartas da Copa América. Equador, Paraguai ou Japão, né? Tem uma chancezinha do Uruguai, mas
remota demais. 8 gols tirar de 8 saldo gols. tem que tirar. 8 gols de saldo. Tem que ser 4x0 para um, 4 para outro, 5, 3, é difícil. Qual é melhor, Paulo, aí pro Brasil? Tem algum que é melhor ou pior? Para mim, vendo os jogos que eu vi até agora, dessas 3 equipes, um nível muito baixo. Muito baixo. O Japão, o Equador, muito fraco. O Paraguai, eu pensei que viria melhor na competição. Eu creio que o Brasil pode ganhar com muita tranquilidade. Então, não tenho preferência não para nenhuma dessas equipes. Você, Vamp? Classifica para mim, classifica o Equador. O Equador jogando mal, tem 0, saldo de menos 5, mas uma vitória leva 3 pontos. 3 pontos ela classifica, e dos 3, mesmo jogando mal, o Equador ainda é o mais difícil para o Brasil. Você, Gustavo, qual você acha que é melhor? Cara, eu não tenho acompanhado muito essa Copa América, mas acho que o Equador também aí, acho que... Ele estava falando um negócio off aqui, ele quer falar um negócio com você. Fala para ele, não é para mim não. Falei que faz 6 meses que o Corinthians não tem um pênalti a favor. E Itaquera, Tá vendo? Olha aí, Flávio. 6 meses. Tá vendo? Olha a cara agora. Tá vendo? Olha aí, ó. O senhor tá E vendo, agora? seu E Flávio teve uns Prado? 2, 3 contra o Deportivo Lara, o Giz não deu. Quanto Réplica, tempo faz que o réplica. VAR apareceu? Quanto tempo faz que o VAR apareceu? 6 meses. Não é coincidência. Não é coincidência. É o saboretão, né? Saboretão. Aqui, pô, tem 6 meses que não tem Só podia ser advogado. Mas eu sou advogado. É claro que é advogado. Toma cuidado com o que você fica falando com o Não, pô, ele falou, pô, Ele joga no Vampeta, não. ele aumenta e muda a história. ele chegou aqui e falou assim, ô, Vampiro, eu não sei o que esse cara tá falando, tem 6 meses que não tem um pênalti, quem bate é eu. Eu digo, não, você vai contar pra ele. Ô, Vila, tem alguém que é melhor ou que é pior pro Brasil? Muito bem. Olha, Flávio, as três seleções ali, assim, uma menos pior que a outra, né? É claro que se o Brasil pega Equador ou Paraguai, né, a intensidade em termos físico é muito maior, né? A dificuldade será maior se pegar um Japão. O Japão tá com a seleção sub-21. Sub-23, É o terceiro time deles. Quer dizer, então acho que o Brasil tecnicamente é superior a todos, sim. Porém, com o Equador e Paraguai, a dificuldade é um pouco maior. Vocês acham que o Brasil tá com essa bola toda mesmo? Eu não acho. Porque o Brasil também não jogou nada, hein? Ontem, o que aconteceu? Saiu um gol no começo, depois do goleirão deu aquele frango. Aí fica fácil. Aí fosse Mas, mas é Flávio, verdade. mas, O Brasil também não tá jogando nada. nos 90 O Brasil minutos- empatou com a Venezuela, Mas pra nos ganhar da Bolívia foi um papo. E a Bolívia é Os horrorosa. primeiros 90 10 minutos minutos do jogo, quem tava melhor era o Peru. Fala aí, mas dentro dos 90 minutos você tá sujeito a erro, faz parte dos 90 minutos. Se o goleiro errou, é problema Não, dele. eu sei. Mas aí, se o Brasil toma um gol de qualquer time, fica todo apavorado. Aí ele fez o gol. O Tite mesmo fala que é gol anti-vaia e tal, não sei o quê. Porque não tá vendo isso tudo no Brasil, não, viu? Eu acho que a vitória do Brasil foi extensa exatamente por isso, por ter feito o gol logo de cara. É. Aí foi o grande salto do gato, né? O pulo do gato foi esse aí. Chico, eu vou discordar, até porque a seleção ela vem com uma outra formação, vem com uma formação muito mais ofensiva. Os jogadores passaram a entender a competição e aí vem com o futebol, sim. Eu gostei da seleção brasileira, eu gostei, até porque teve um futebol atrativo, um futebol que o brasileiro gosta, o gol do Dani fazendo um 2, ultrapassagem, indo no fundo, cruzando, fazendo. Então, foi uma vitória convincente, sim. Mas inspira confiança para você? Me dá confiança, sim, até porque os jogadores que nós temos hoje, Chico, em termos mundiais, são os mais valorizados. Se nós tirarmos aí os nossos jogadores com os jogadores de toda a competição, os nossos jogadores são muito mais valorizados. Você vai pegar aí o Messi, o Cavani e o Soares. Poucos, mas se pega no grupo... No grupo E olha onde os caras jogam, né? É bem melhor. Então eu creio que a nossa seleção tem todas as condições de ganhar e tem como obrigação de ganhar a Copa América. Ô Paulo, tem uma pergunta pra você aqui do Idelson. Ele quer saber se você não acha errado a seleção não ter nenhum jogador do Palmeiras, que é atual campeão brasileiro e líder. Não, eu até colocaria o Dudu. O Dudu pela... 2 vezes o melhor jogador do Brasil. Colocaria o Dudu, sim, daria uma oportunidade para esse jogador e é o jogador que está mais em evidência aí, que poderia estar, sim, nessa seleção. De qualquer o Felipe forma, Melo falou sobre o tema na sexta-feira. Nós vamos relembrar como é que foi essa situação aí. Eu achei uma... Não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem há 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro.
tá? Que pode ser que daqui para frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil. E não tem nenhum jogador, tem coisa errada. É só o atual campeão brasileiro, ou eu não faltando entendo de uma marca. de futebol, ou existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro não assistir do que torcer contra. Tem clubismo na seleção? Nem um pouquinho. Foi irônico agora, hein? Não tem, ó, só você ver que... É o clubismo geográfico, né? O clubismo geográfico. Não sei se tem clubismo, não. Sinceramente. Lógico que tem. Eu acho que não. Ó, por exemplo, quem atua... Você vai trabalhar com quem você confia também, né? Mas então, claro. É isso, tem isso. Vai confiar, mas dizer que tudo, a base toda do Corinthians mas também você vai trabalhar com quem você confia. Sinceramente, ó, quem atua no Brasil, que tá lá na seleção? Cássio, vai dizer que não merece estar na seleção. Merece. O Fagner, o homem de confiança dele, foi titular na Copa do Mundo, não tem como não chamar. E aí, se você. O Dudu até acho que também poderia ter uma chance, mas o que o Everton tá jogando no Grêmio? Tá jogando mais do que o Dudu hoje. Tanto é prova disso que ele ganhou a titularidade e é o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América. Um cara que atua no Brasil. Mas aí ele levou o Everton a clubismo? Não, mas aí que se você. Na minha opinião, eu acho que não precisa você levar um Richarlison, um Firmino e um Gabriel Jesus. São os mesmos jogadores, a mesma posição. Jogadores que fazem a mesma função. Esses 3 jogadores fazem a mesma função. E você tira um desses jogadores e leva o Dudu, você valoriza até a competição no próprio país. É que eu acho que na cabeça conhece vários jogadores que já vai estar nas eliminatórias mesmo. Mas aí ele está jogando a Copa América para ganhar. O Richarlison, ele esteve com ele nos jogos de preparação, fez gol e tudo mais. O Firmino e o Gabriel Jesus, embora o Gabriel Jesus não tivesse uma fase boa, estiveram com ele na Copa do Mundo. Se o Richarlison estivesse jogando a qualidade desses jogadores, se o Richarlison estivesse jogando no Fluminense, não ia. Celso, única coisa, o que a gente pode contestar... O cara joga no Campeonato Carioca, legal pra caramba, belo critério. Se o Richarlison estivesse jogando no Fluminense, não ia. Mas é lógico, ele joga na Premier League, você vai levar o cara que joga no Campeonato Carioca? Ô, Fabito, o negócio é o seguinte, se a gente for ver algumas coisas que a gente pode contestar, é o seguinte, o Gabriel Jesus, ele está no banco do Manchester. É verdade. Sim. Entendeu? O William é banco do Chelsea, ultimamente. Sim. Quer dizer, então, é claro que na seleção se respeita muito o histórico do jogador na própria seleção. Sim. Por isso que ele trouxe o William. Claro. Homem de confiança. 2 Copas do Mundo. Agora, o Felipe Melo tá certo. Dudu merecia uma convocação, sim. Porque é um jogador que o ano passado fez a diferença no seu clube e está jogando muito bem. Quer dizer, o principal jogador do Brasil. Então ele merecia ser Mas outra chamado. coisa, Milha, a competição é no Brasil. Exatamente. Você vai chamar a torcida pra você. Né? Como o Cebolinha hoje. A torcida tá toda... Você pode ganhar um atleta mais até para as eliminatórias. As eliminatórias que basta lembrar que o Arthur estava arrebentando no Grêmio e não foi para a seleção. Verdade. Ele foi para o Barcelona, é bem verdade, isso é fato. Ele estava só jogando pré-temporada, aqueles torneios lá que furreca da vida. Foi chamado. E aí que ele foi chamado para a seleção. Mas tá certo isso? Não, peraí, mas que ele Olha não... o nível aqui, o nível lá, gente. Mas tinha jogado. Pro cara chegar lá, seu Flávio, pro cara chegar lá, ele tem que jogar aqui. Tá, tudo bem, mas o Everton... Mas aí ele vai chegar lá, vai mudar de status, muda tudo. E outra Vocês são coisa. jogadores internacionais. O Lucas não fez 3 gols lá nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa? Fez, Ele poderia muito bem golaço. ter chamado ele. Chamou É o reserva Everton. também. E chamou o Everton, quer dizer, eu acho que são opções A que a gente pode concordar Celso, ou não. a convocação Mas daí é dizer a convocação que é do Everton clubismo. tá certa. Clubismo Mas o já Paulo acho que é falou tá certo exagero, aí também. que eu já acho que é jogar pra Ele torcida. convoca 3 jogadores com a mesma característica que jogam na mesma posição nos seus clubes. Isso que dá pra contestar aqui, ó. Pega o Dudu, que é uma qualidade diferente, aí você dá Ele pra é o jogador mesclar. que é de beirada. Então hoje o que ele tem de beirada? Ele só tem o Everton e tem o David Neres. Ele só tem 2 jogadores. Se um desses 2 jogadores se machucar, não tem nenhum que parte mano a mano, vai pra cima. Não Por tem. exemplo, Douglas Costa, ele merecia uma convocação, na minha opinião. sim. Merecia estar na Copa Ele tava América. lesionado, Mas o Douglas teve problemas físicos, né? Exatamente. Mas Ele mesmo não falou quis, isso. Ele mesmo não quis ir. É. Porque ele disse que estava peraí. contundido. Eu preciso tomar muito Ô, cuidado Flávio. com o nível de jogo aqui e o nível de jogo lá. Não dá pra comparar. O que se joga aqui não dá nem pra chamar de futebol. Não dá. Ah, então não dá. você- O cara chega lá é outro mundo. Peraí, não dá.
Como é que você vai ter uma avaliação de um cara que disputa o Campeonato Gaúcho com um cara que disputa a Premier League? O cara joga Libertadores, joga o Campeonato Brasileiro, que não é fácil. Ou você acha que o Campeonato Holandês é melhor do que o Campeonato Brasileiro? Não, mas a Champions League é. Você viu o que o David Neres fez na Champions League? Então, tô falando e assim. o Campeonato Holandês também é melhor que o Onde? Moisés Salomão na Holanda. Flávio, a questão da valorização dos jogadores no Brasil, quantos jogadores nós temos estrangeiros no Brasil hoje que estão disputando a Copa América? Paulo Guerreiro, Cueva. Tem um monte de jogadores aí que estão disputando o Brasileirão. Sim, mas não tem jogador equivalente então, lá. Então não pode essa questão de avaliar a competição lá fora, o nível da competição lá fora. O Dudu mereceu uma chance. Ele jogaria lá fora e como jogaria aqui também. Por que não joga lá fora? Peraí, o Tite... Flávio, a opção o Tite levou o Fred para a Copa do Mundo. Depois não levou para mais nada o Fred. E errou? Errou. Não, quando ele levou pra Copa, ele tava jogando bem. Não, levou o Fred estava na Ucrânia, assinou contrato na Copa do Mundo para ir pro Manchester United e não apareceu mais na seleção. Mas não jogou no Manchester United, não aguentou a parada, pô. Então, o Dudu é titular, o Dudu foi 2 vezes o melhor jogador do Brasil seguindo. Então, mas Flávio, o Cleiton tá falando tá fazendo gol no aqui, Palmeiras, que ele é a favor da convocação do Dudu, mas ele quer lembrar que quer saber por que ele não ficou na Europa. O Dudu não conseguiu jogar na Europa. Exatamente, ele não foi convocado, mas... Essa é uma grande apesar pergunta. de ser a favor da convocação, o Cleiton Silvestre. Uma outra coisa, Flávio, que eu sou contra o Tite é o seguinte. Outra coisa que eu sou contra. Outra coisa que eu sou contra o Tite, Flávio, é o seguinte. O Miranda tem 34 anos. O Thiago Silva tem 30 e entrada lá, o sub-30 da vida. 35. Eles na Copa do Mundo, com certeza, Daniel Alves, não estarão. Sim, mas se ele não trouxer esse tipo de jogador, praticamente só o Marquinhos. Se ele não trouxer esse tipo de jogador, nem ele vai pra Copa do Mundo. Porque não vai ganhar, vai botar o moleque daqui, vai perder. Eu me lembro. Mas é verdade. Eu me lembro. Isso foi assunto lá depois. Então, mas aí a renovação, ela fica. Mas aí a culpa é de quem? É de torcida que fica enchendo o saco, é a imprensa que fica enchendo o saco, que fica, não sei o quê. Por exemplo, o Paulinho falou, o Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa América. Eu não acho. Eu não acho que o Brasil seja tão melhor que os outros. Por exemplo, um Brasil e Colômbia hoje... O Brasil não passa pela Colômbia. Falei que semana passada. Colômbia e Uruguai... Mas é pau a pau. Colômbia e Uruguai, o Brasil não ganha. Brasil e Uruguai é pau a pau. Nós já jogamos aqui... Nós jogando em casa. Nós já jogamos eliminatórias aqui. Era melhor você testar na Copa América do que nas eliminatórias. Sim, mas a cozinha do Brasil ele vai ter que renovar. Mas aí, mas aí o Flávio tá certo. O Tite, se ele perde a Copa América, ele cai. Porque ele já perdeu uma Copa do Mundo que ele não teve culpa nenhuma. Ele perdeu do time muito melhor que o dele. E perdeu de 2-1. E essa renovação você vai fazer o quê? Nas eliminatórias? Como é que é? A cozinha aí que a gente tá falando, Daniel Alves, Felipe Luiz. A defesa não vai estar na Copa. Thiago Silva não vai se classificar. Isso ele sabe que vai. Aí mas esses caras vão jogar também, então vão jogar as eliminatórias e vão jogar a Copa do Mundo? Não vão jogar, alguns não. Vai fazer o quê? Tem que descobrir, porque aí só o Marquinhos tem idade tranquilo pra jogar a Copa do Mundo. Sim, o Marquinhos é jovem. Aí não tem jeito. Ô Gustavo, você tem projeto de jogar no exterior ou tranquilo por aqui? Penso sim, mas que nem vocês estão falando de primeiro eu tenho que jogar aqui para depois pensar lá. E como é que você vê essa parada aí de nível de competição? Claro que você assiste os jogos lá fora, como é que você vê isso? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito forte, cara. Muito forte. Acho que só fica, no meu modo de ver, atrás do campeonato inglês, espanhol. Italiano, acho que não fica atrás do italiano também, não. Acho que esses dois campeonatos, acho que o brasileiro fica atrás só. Quer dizer, o cara aguenta tranquilo? Na minha opinião. Então o jogador daqui aguenta tranquilo uma competição dessa? O jogador do Brasil aguenta tranquilo, se for chamado para uma competição como a Copa América? Sim. Temos que estar todos preparados. Para jogar num time grande do Brasil hoje, o cara tem que estar preparado. Eu acho que uma Copa América no nosso país, que nem o Família falou, trazendo jogadores que atuam no Brasil e acolher mais a torcida. Você joga aqui o Campeonato Brasileiro, você joga no domingo Corinthians e Palmeiras, na quarta-feira você vai pegar um Flamengo, no outro domingo já tem um Grêmio, na outra tem o Internacional, isso é fácil? Não, e que dá para aguentar uma Copa América? Lá na Holanda joga PSV e Ajax. Sabe quando a gente vai ver eles de novo? Depois de 19 rodadas, você vai lá para a vem. E na Inglaterra? Não, Inglaterra. Na Espanha? Inglaterra e Espanha. Então. E a Alemanha, que parece que é fácil, na Alemanha. Então, vê os jogadores estão aí.
Meus jogadores estão aí. Você acha que o campeonato português, holandês e belga é melhor que o campeonato Mas até aí, o Everton, por exemplo, não atua no Brasil. Não tá jogando. Pra mim, hoje, é o melhor jogador da seleção na Copa América. Sim, é uma exceção. Sim, mas isso é a própria exceção. Que dá pra jogar, ele dá. é a exceção. E outra coisa, tem mais uma coisa também. O Dudu não pode ser desse, não podia ser exceção. Talvez. Mas não dá pra ter um monte de jogador daqui, senão não vai rolar. Já quer mudar o nome de Cebolinha. Se parar, se mudar o nome, não vai fazer ninguém chorar. Vai ser Little vai chorar. A coisa é a seguinte, o Cebolinha, vamos com calma, porque o Cebolinha até agora é um jogador desconhecido. Ninguém sabia quem era. Agora as pessoas começaram a ver que ele existe. A partir daí, vai mudar a marcação, vai mudar. Aí vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Não estou dizendo que não funcione, ok. Só que vamos com calma. Vamos com calma. Ele todo mundo sabe como joga um Firmino, como joga um Richarlison, como joga um Gabriel Jesus. Aí entra um menino novo, é uma surpresa. Mas agora já não é mais. Mas ele tá pegando entrou, fez 2 gols e tal, agora já. Eu não sei se no próximo jogo ele vai ter a vida que ele teve até agora. E o risco de fazer essa renovação, a gente tá com o Leão aqui semana passada. E o que aconteceu com o Leão em 2001? Botou um monte de jogador que atuava no Brasil para jogar eliminatória. Aliás, você fez parte disso. O que aconteceu? Caiu, derrubaram ele. Mas o Leão é gente boa, mas ali, professor, você quis inventar também. Não, mas o Celso, não é nem a questão de você colocar um monte de jogadores. A questão, no caso do Dudu, é você dar a oportunidade para um jogador que foi um dos melhores jogadores do Brasil nos últimos... É merecido, não é questão de você colocar vários jogadores. Mas não, você trazer para o merecimento. Mas tudo bem, aí uma competição que é no Brasil. Não, vamos admitir, Dudu. Ok, nada contra. Dudu. Quem mais? Essa é a questão. Você pode levar do Brasil? Não, você não pode levar todo mundo. Mas nós estamos contestando um jogador. O Paquetá não tem 6 meses que foi para a Itália, tá lá. Quem? Joga, não o Paquetá, não, estou falando que não tem 6 meses que ele estava aqui no Brasil. Ele está na seleção. Sim. Então, e outra coisa, o Paquetá, nós estamos fazendo a série A na Rede TV. O Paquetá, ele joga numa linha de 4, ele joga nas beiradas no Milan. Então ele muda totalmente a forma dele de jogar que ele jogava aqui no Flamengo. Ficava à vontade. Já não joga mais dessa forma. Então ele joga na beirada, ou seja, ocupando um espaço que seria do Cebolinha, do William. Então é um jogador que também poderia colocar um Dudu. Mas e o Bruno Henrique do Palmeiras, Bruno Henrique do Flamengo? Ô, louco! Mas se tirar quem? Não traz o Casemiro, isso? Não traz o Fernandinho? Deixa o Fernandinho em casa descansando. Tirar alguém, né, gente? Deixa o Fernandinho descansando e dá uma oportunidade a outro volante aqui no Brasil. Eu acho que vocês têm muita má vontade com o Fernandinho. Hã? Acho que tem muita má vontade. Não vai pra Copa também, não. Eu acho que já deu pra ele. Não vai pra Copa. Acho que já deu na seleção. Não vai pra Copa também, Flávio. Fernandinho também não vai pra Copa. 33, 34 anos. Arthur tudo bem, mas o Fernandinho não. Não é má vontade o principal jogador mais importante para a tática do maior técnico do mundo. Acho que a culpa não é dele. Não. Acho que a culpa não é dele. Guardiola chegou a falar que ele queria ter 11 Fernandinho. Não, ninguém tá falando que o Fernandinho é ruim. Eu tô falando assim, não vai mais para a Copa do Mundo. Mas é isso. Tem uma galera mas de novo, se o Tite perder a Copa América, o Tite não vai para a Copa do Mundo. Porque os caras acham que o Brasil tem que ganhar, não é assim. Não, e a gente não tem mais a força de outrora. Mas você jogar. Hoje já é a ressaca do Mundial, sabe disso? Ressaca do Mundial que faz com que o Tite não é unanimidade hoje. Isso. Não seja unanimidade. Mas isso é uma sacanagem, porque não tem técnico igual ele aqui no Brasil. Sim, mas se ele sair... Mas, Flavito, aí que entra aquele negócio. Se realmente ele tivesse, assim, peito mesmo, ele fazia uma renovação, principalmente na defesa. O Marquinhos é uma renovação, porque o Marquinhos, na eliminatória toda da Copa passada, ele sofreu, ralou e não jogou a Copa. Mas eu acho que esse é um problema grave, porque o Brasil não tem esses jogadores. Não tem. Também acho que não tem. Não tem. O quê? Não tem jogador. Zagueiro aí, então. Quem tem jogador. Quem hoje é melhor que o Marquinhos? A safra de zagueiro tá tudo... Jeromel, no Grêmio. Entra aquele discurso que você fala dos treinadores, lembra? Poxa vida, mas se não testar os novos, como é que a gente vai saber se é bom? Mas ele não testou o Rodrigo Caio, por exemplo? Não, mas o Jeromel. Eu acho que o Rodrigo Caio merecia uma convocação. Isso aí, Rodrigo Caio lá para testar ele na seleção, junto com o Marquinhos. Mas por que não? Vamos ver se o jogador vai ser bom, porque todo mundo tem o seu primeiro. Quase mataram o Tite quando chamaram o Rodrigo, que ele chamou o Rodrigo Caio, falaram que ele chamou o Rodrigo Caio por causa do fair play, no caso. O problema todo é quando ganha tá tudo bem, quando perde tá tudo mal. Esse é o ponto. Como é que você encara essa situação de pressão em cima de treinador? Como é que é isso pra você, Gustavo? Cara, sei lá, meu, mas deve ser difícil, que nem no caso do Tite, né? Porque nosso país tem muitos jogadores de muita qualidade, assim.
Infelizmente, nunca a gente vai estar contente com quem ele escolher. Nunca. Independente se ele escolhe, ele pode ser os melhores, que está hoje na atualidade, os melhores brasileiros hoje. Mas sempre vai ter um, dois, que ninguém concorda. Você que foi artilheiro do Brasil e está jogando agora no Campeonato Brasileiro. Quem é um zagueiro aqui no Brasil que você fala assim que vai jogar contra esse... Pô, vou jogar hoje contra esse cara é fera mesmo. Cara, eu joguei o Dedé, cara. O Dedé. Dedé é um monstro por cima. É difícil passar por ele. Ele por cima. Porque ele se posiciona bem. Eu sou muito bem por cima. Quantos anos o senhor Dedé? Já acima dos 30 também. 31. Não, mas tudo bem, mas se você tá levando um Miranda que não tá jogando na Inter, por que você não pode levar um Dedé? Miranda também, por que você não pode jogar o Dedé tava na Jata, mas... O que você acha do Felipe Melo? Cara, eu sou super fã do Felipe Melo, cara. Porque eu vou falar um negócio aqui que aconteceu, tipo... Conta, o povo quer saber. Não, vou falar. Não vou mentir, eu vou falar. A gente foi jogar contra o Palmeiras lá, tipo, eu sempre fui fã dele. Tipo, queria muito ele no Corinthians mais novo. E sempre gostei dele. E no vestiário ali, antes de entrar, no clássico, eu fui pedir um abraço pra ele, mano. E passou o dia seguinte, ele mandou uma camisa pra mim. Respeito, eu tenho um respeito. Agora, nessa nova fase do Corinthians? Agora, nessa minha nova passagem. E a carreira do Felipe Melo é o cara vencedor. Ô, Gustavo, você tem foto vestido a camisa, não? Não, aí não. Os outros também, O Flávio Prado tá de sacanagem, né? Aí, Pode mandar pra gente aqui, né, Flávio? Você tem medo do Corinthians? Imagina! Eu sou fã dele, cara. Filha da mãe, cara. Na hora que a gente tava prefilado, eu falei até pra minha mulher. Minha mulher não acreditou, ficou rindo da minha cara. Mas eu falei, pô, eu sou fã. Eu falei pra minha mulher, amor, na hora que eu entrar no túnel ali, eu vou pedir um abraço pro Felipe Melo, sou fã do cara, pô. Eu te falando, você é fã dele por causa do tempo que você jogava de volante? Que normalmente centroavante é fã de centroavante, né? Também, entendeu? Quando eu era mais novo, jogava, pô, vi o Felipe Melo jogar, vi os vídeos do ele jogando na Turquia. Por quê? Eu sou super fã do Felipe Melo. Esse se convocasse, eu defendia. Não traz o Fernandinho, deixa o Felipe Melo. O pessoal tá falando muito mal do Felipe Melo aqui, depois que viu a declaração dele aqui no Twitter. Muita gente, Iana tá falando, o Felipe Melo não tem moral pra opinar porque ele afundou o Brasil já numa Copa do Mundo. O Felipe Melo tem que ficar quieto. Tem muita gente falando bastante mal. Quem falhou ali foi Júlio César. Felipe Melo é um jogador regular. Ele, na seleção Copa América hoje, Felipe Melo joga tranquilamente. Eu também acho que jogaria. Eu também acho. Aí tudo bem. Porque é legal ser fã do... E é legal também você falar. E é legal expor isso, né? Sem esse receio. Nós já tivemos tantos fãs que a gente curtia pra caramba. A gente tava lá no terrão. Pô, era louco pra estar lá com o Vladimir, com o Sócrates, com um monte de cara lá. Você chegou a ser fã de algum jogador que não era do Corinthians? Aqui no Brasil? Aqui já, vários. Pô, sou numa época aqui meio da antiga aí, né, vai? Então você tinha Zico, você tinha Adílio. Pô, tinha muita gente boa que você já tá do lado desses caras. Eu, na minha posição, Cerezo e Falcão, na meia Zico, e dos caras que eu enfrentei, joguei contra, tem um Miller aqui que... Pra marcar o pastor era. O pastor dava trabalho, eu tinha que pegar aqui. Não, Marcelo. Pega aí, ó. Marcelo de Jean que o diga, hein, Miller? Ô, Flávio. Marcelo de Jean que o diga. Eu fazia o descarrego em cima Alguém que dele. você era fã que não jogava no São Paulo? Na primeira vez que eu fui jogar contra o Flamengo, eu fiz questão de trocar minha camisa com o Leandro, porque eu sempre achei o Leandro o melhor lateral que nós já tivemos. Pra mim o Leandro foi o Alex, o melhor. E olha o curioso, Flávio, porque o Gustavo, né, foi o Felipe Melo que é volante. O Miller, atacante, Nato, vai lá como ídolo o Leandro, quer dizer. Os jogadores não precisam necessariamente estar na mesma... O Paulo César, o atacante, gostava do Adílio, né? Você falou? Eu falei, o Adílio, era um jogador de meio campo, muita técnica, habilidade. Sabe o cara que eu gostava também na zaga? O Moser. O Moser era... Que isso, batia geral, tava de alumínio. O pessoal tá perguntando pro tamanho. Gustavo isso, inclusive, aproveitando o tema aí. O Gelima quer saber se tem algum jogador no futebol que te inspira. Hoje? Hoje em dia. Tem, né? O Cristiano Ronaldo, não tem jeito. O profissionalismo do cara, o que ele faz dentro de campo, que isso é coisa do outro mundo. Se você encontrar o Cristiano Ronaldo, você vai pedir um abraço e a camisa? Que nem eu falei, não só o cara que eu tenho vontade de conhecer, que eu até brinquei com o Urso foi como se fala, lá o Corinthians apresentou o novo uniforme, o Urso que foi lá. Nossa senhora, ele foi o modelo? O modelo. E o Ronaldo tava lá.
Ronaldo? O Ronaldo. Halloween, mano? Halloween. Aí os caras dão o microfone pro Urso falar. Falei, Urso, se os caras dão o microfone pra mim, sabe o que eu faço? Eu jogo o microfone pro alto e fico 2 minutos abraçado com o Ronaldo. Ronaldo. Eu fico abraçado no Ronaldo. Amigo do Ronaldo. Depois você conta umas histórias. Abraça ele muito, não. Tem dele aí. Ronaldo adora o Vamp. Ele pega geral. Tudo, né? Meu Deus. Depois o cara liga e te xinga, você acha ruim. Ele vai ligar te xingando de novo. Eu ouvi ele te xingando. Você é louco, cara. Eu vou viajar e vejo ele. Sei lá, quando apareceu. Corta o microfone do Vamp. Põe todo mundo na roda. Eu falo que ele já tá fazendo uma previsão de Mineirão, Brasil e Argentina numa semifinal. Não, mas aí eu sou Brasil. Aí é 7-1 pro Brasil. Como é que é a tua história? Você não torce na Copa? Copa não. Copa aí eu tenho a próxima Copa hoje no Catar. Catar, E aí vai ter, lógico que vai Bélgica, Inglaterra, Espanha. Meus pais são holandeses, meus pais tem um tio na Bélgica. Não dá pra ser muito patriota, né? Por quê? Porque fica nós aqui, só nós. Vem mais gente, aumenta. Não, e fica e Só também fica os cachê, nós aqui, né? os campeões. Tem uns cachezinhos bons, né? São os campeões, né? Já pensou o Brasil campeão do mundo? Vem um trio, Neymar com a fita Jesus, eu te amo. Bruna Marquezine, Zulu, Gabriel Medina e Thiaguinho cantando. É brincadeira isso. Eu digo, quando o Brasil jogava contra a Bélgica, De Bruyne, eu digo, vai, De Bruyne, vai. Eu imaginei só o trio. Aí o Thiago Silva, capitão, e Daniel falou assim, eu quero esse trio. Eu disse, não, lá os amigos de Neymar. Vai no outro lá, que tá lá atrás. Ai, caramba. Aí eu digo, ó, o Thiaguinho pode perder a voz um show só. O Gabriel Medina não precisa do tubarão arrancar a perna dele, mas um dedo só do pé. A Marquezine vai se reciclar, ela vai voltar pra malhação. E o Zulu vai perder o emprego. As últimas 3 vezes que a Argentina jogou com a Venezuela, ela empatou 2 e perdeu 1. A Venezuela jogou mais que a Argentina até agora. Miller, isso significa alguma coisa ou daqui pra frente zero? Não, zero, com certeza, né? Como diz lá atrás do Celinho, né? Cada jogo tem sua história. Isso é uma história totalmente diferente, né? A Argentina não vem jogando bem na Copa América, a defesa da Argentina é muito ruim. Né? Do meio campo para frente, a Argentina tem tecnicamente os melhores jogadores, sim. Porém, se o Messi estiver inspirado, sem dúvida nenhuma, a Argentina passa pela Venezuela. Paulo, por que o Messi não é o mesmo na seleção? Cara, eu tenho uma tese que a gente brinca, até fala, pô, a gente sempre precisa ter um cara para fazer um 2, né? E no Barcelona o Messi tem um monte de cara para fazer um 2 com ele. Na Argentina tá difícil. Hoje ele tentou fazer umas coisas no primeiro tempo, mas os caras não acompanham o raciocínio dele. Vai acompanhar um raciocínio de um cara. Pô, no Barcelona os caras acompanham. Porque tá lá dentro. Eu vi uma foto no Instagram, o Messi com a bola no meio de campo assim, tira a foto. Só jogador da seleção, aí lá no fundo, um argentino e ninguém mais, pertinho dele. Então eu acho que a grande dificuldade. Falta um para fazer 2 gols, tá certo. É o conjunto da seleção hoje. O Messi pegou uma época de uma seleção muito ruim, né? Em vista de outros jogadores, de outras seleções. Né, Paulo? A cozinha da Argentina o conjunto um monte de é muito ruim. Sabe o que acontece? A seleção portuguesa, ela joga pro Cristiano Ronaldo. E eles gostam de jogar pro Cristiano Ronaldo. O argentino, os jogadores, principalmente de meio campo e ataque, que são bons nas suas equipes na Europa, eles são mala. Eles não gostam de jogar pro Messi. Pode ver. Como o Gustavo falou agora, uma foto do Messi aqui e o companheiro dele a 30 metros de distância, quer dizer, não tem aquela aproximação. Não, em Miller, no Barcelona, o Messi chega perto do companheiro, o companheiro deixa a bola pro Messi. Você pode reparar na seleção da Argentina, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles pegam, tem uma outra opção, a opção tem que ser o Messi. É burro, hein? É burro, porque você tem um jogador diferente, você vai jogar com... Pô, não dá, né? E fora que, né, Flávio, 9 treinadores, né? A Argentina é uma bagunça. Até a CBF é melhor que a... É impressionante. Na época do Pelé, que eu vi bastante, convivi bastante com isso, os caras jogavam pra ele, lógico, pô. Na dúvida, joga nele. É óbvio. O Palmeiras, o Ademir da Guia, o Chico sabe disso. Nossa. Falava assim, o Ademir ele chamava de bolão. Não bolão de gordo, bolão de jogadorzaço. Tá ruim jogando bolão. Mas eu acho era isso, inteligência, pô. Mas é curioso. No São Paulo tá ruim, joga no Pedro Rocha. Pedro Rocha, lógico. Joga no Gerson. Lógico. Mas é curioso também, eu não vou dizer que o Messi sente pressão de jogar pela Argentina, mas acho que tem essa coisa também de todo mundo esperar dele
o que fez Maradona. Sabe, que carregou a Argentina, o time era outro, mas carregou a Argentina na Copa, foi o homem, foi protagonista em 86. O Messi já foi campeão das Olimpíadas também, né? Sim, foi, campeão mundial sub-20, né? Pois é. Ali, tá igual o Neymar. E aí, todo mundo espera, a Argentina não ganha um título desde 93. São 20... Não faz conta. Não, desde 93. 26 anos. 26 anos que eu não ganho um título. 26 anos que eu não ganho um título, não ganho nada a Argentina, tirando os Jogos Olímpicos, que não é a seleção principal. E aí ele falhou. Já tinha uma final de Copa do Mundo no Brasil, perdeu para a Alemanha, perdeu Copa América para o Chile 2 vezes, ele perdeu o pênalti, então acho que tem também esse... Às vezes eu vejo o Messi em campo jogando pela seleção da Argentina, parece que ele está carregando um fardo. Que ele vem jogar pela seleção da Argentina. Parece que tem um peso gigantesco. Ele é tonto. Isso aí ele é tonto. Ele tem que jogar em Argentina mesmo. Mas é verdade. E o Neymar tem que jogar pelo Brasil? Ele é tonto. Se eu tô com ele e falo, Tchê, eu ia fazer o quê? Flávio, e o Neymar tem que jogar pelo Brasil? Eu acho que não. Por quê? Porque os caras não gostam dele, não enche o saco. Os caras têm ódio do Neymar aqui no Brasil. Mexe com o Neymar, não. O que a seleção brasileira fez pro Neymar? Olha lá, já mudou o Flávio, hein? O que é que a seleção brasileira fez pro Neymar? Flávio já mudou, Zero. Ele foi contratado pelo quê? Por Libertadores. A seleção fez a menor diferença da vida. O que ele fez pela seleção? Nada? Devolveu. Ganhou a Olimpíada, isso que o Messi fez. Mexe com o Neymar, não. Eu acho que esses caras, que os caras não gostam... Mexe com o Neymar. O Messi, quando ele precisou de alguma coisa da Argentina, deram um bico nele. Não ajudaram em nada. Está no Barcelona desde os 14 anos. É adorado no mundo inteiro. Não precisa da Argentina para nada, zero. O que ele vem fazer? Para ter encheção de saco? É a mesma coisa do Neymar. Agora não acertaram o conjunto? Fica com o conjunto. Deixa o Neymar cuidar da vida dele. Não tem. Mas seleção não é mais o que foi, mas pro Messi eu acho que tem essa frustração de não ter vencido nada com a Argentina. Porque é tonto. Eu acho que tem essa frustração. O cara é ídolo mundial, é um gênio, é adorado em todo lugar. Vai lá para ficar dando murro em ponta de faca. Não quer, Flavito, mas também tem um outro lado que a gente pode ver o seguinte. A seleção portuguesa, que para mim é ruim tecnicamente, e joga pro Cristiano Ronaldo. E mesmo a seleção sendo ruim, o Cristiano Ronaldo faz a diferença. O Cristiano Ronaldo sobressai. Quando ganhou a Euro, o Cristiano estava machucado. Sim, mas pode ver, nos jogos a seleção portuguesa é ruim, tecnicamente, e o Cristiano Ronaldo sobressai. Mas querem o cara. Agora, aqui é uma exceção de saco. São posições diferentes, é completamente diferente. Fui para Maracaibo, na Venezuela, amigos do Messi contra os amigos do Ronaldinho Gaúcho, né? Aí veio o avião da Argentina, aí veio Palermo, Riquelme, Batistuta, Crespo, aqueles caras todos. Aí chegou aqui em São Paulo, aí entrou eu, Luiz Fabiano, Kaká, César Sampaio, Zico, a galera toda, o avião da Argentina, todo mundo no mesmo voo, né? Só o Ronaldinho foi no jato dele. Chegamos lá em Maracaibo, dividiu a seleção, o ônibus da seleção da Argentina, o ônibus da seleção brasileira, vamos pro estádio lotado, jogo para ajudar a Unicef. E tá no meio campo, eu, César Sampaio, Kaká e Ronaldinho, né? E aí o Assis, irmão do Ronaldinho, é empresário, levou um zagueiro chamado Maurício. Ninguém conhecia. Maurício, 3 metros, Gustavo, forte, 2% de gordura no corpo. Tá o maior Primeira bola, aquele 2% de gordura. Pô, eu tô com 28. Depois dos 30 pode, viu? Aí, esse Maurício deu uma voadora no Messi. O Messi caiu no meu pé. Eu fiquei olhando assim pro Messi, olhei pro Maurício e falei, ô maluco, você vem pra Disney e quer matar o Mickey? Deu uma voadora no Messi. Pra festa já de Você vem pra Disney e quer matar o Mickey? Aí parece o Romualdo. Eu prefiro que no primeiro minuto Aí o mundo deu voltas. O mundo deu voltas, aí o Aldax fez uma parceria com o Barueri lá. Ele tava no grupo do Barueri, ele chegou pros caras e falou, pô, o Vampeta vai me mandar embora. Porque eu dei uma voadora no Messi lá, ele falou que eu ia matar o Mickey. E ele não sabe, eu tava jogando no São Caetano, eu dei uma voadora no Ronaldo Fenômeno também. Ele queria ser marcado, eu né? Chamar ele, você quis pegar o Messi e agora quer pegar o Ronaldo. Ele falou, é que eu não jogo nada, mas se eu acertar um desses caras, eu entro pra história. Que xarope, cara. Bom, eu só sei que
Pode me chamar de argentino o que for, eu acho que o Messi merece ganhar uma Copa América. Merece eu tô até torcendo, mas se der Brasil e Argentina, você torcerá para... Argentina? Não, aí a pessoa já está querendo me comprometer. Não, mas eu faria como o Gustavo. Se eu visse o Messi, eu ia pedir um abraço, eu ia tirar uma foto com ele. Pronto. Mais que isso, né? Ah, para. Você, o Neymar. Mais que isso. O Flávio com o Neymar, né? Ele está medindo pela régua dele. Ele e o Neymar. Sim. Mas o Neymar eu cansei de ver. O senhor iria para Paris? Claro. Sem vídeo. Sem vídeo. E o hotel? Ficaria no hotel? E na volta pro Brasil? Sem vídeo. Você sabe que o Messi ele teve em Indaiatuba, cara. O Deco mora lá, né? O Messi teve lá? Em Indaiatuba, jogando lá no estádio. O Deco faz esses jogos para arrecadar. Jogo beneficente. Tava o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, todo mundo. Esse jogador Zico, Rivelino, todo mundo. Faz uns anos. O grande evento de hoje foi a decisão para a seleção brasileira do Campeonato Feminino. Criou-se um fuzuê, como se o futebol feminino fosse visto toda hora, apoiado toda hora. Não tem apoio nenhum, ninguém acompanha nada, ninguém está nem aí com o futebol feminino. E de repente resolveram fazer um fuzuê e até responsabilizar o pessoal mais do que era possível. Quase deu. Elas foram longe demais, muito além do que elas têm de retorno quando estão trabalhando por aqui. Vamos ver como é que foi. Dia de futebol é aproveitar que as mulheres vão às compras, reunir os amigos e ir ao bar ver o jogo da seleção, certo? Erradíssimo. Essa visão, além de ultrapassada e preconceituosa, não condiz com a realidade. Se liga nessa galera que se reuniu para ver Brasil e França pela Copa do Mundo. Quer dizer que os homens foram pro shopping fazer compras e vocês vieram assistir futebol, não é isso? Com certeza, os tempos estão mudando, né? Tá mais do que na hora, acho já. E se você acha que a mulherada não entende de bola, se engana. Eu sou palmeirense. Como é que tá o Palmeiras? Perfeito. E o Corinthians, como é que tá o Corinthians? Não precisa nem dizer de quem elas são fãs. Mas pela frente, um adversário perigoso no ataque. O jogo era equilibrado e tenso. E atenção, tomou contra a torcida brasileira nesse lance. Gol da França. Mas espera aí, essa torcedora fez um alerta. Acionem o VAR. Falta em Bárbara. Foi isso que aconteceu. Gol francês anulado. No primeiro momento parecia ter sido falta na goleira, que não foi. Mas aí deu pra ver que bateu no braço e, na minha opinião, chegou a resvalar na mão também. E aí, como não pode, o VAR salvou a gente, graças a Deus. E oportunidades não faltaram a francesas e brasileiras. Mas o primeiro tempo terminou 0-0. Cara, eu achei que a gente perdeu a chance de abrir o placar, porque depois do VAR a gente melhorou muito. Mas tudo bem, assim, acho que a gente foi bem. É só atacar com mais precisão. No segundo tempo, a França começou melhor. E logo no primeiro ataque, deu ruim para o Brasil. Govan faz França 1-0. O empate veio, mas foi sofrido. Cruzamento para a área. E Thaísa fez, mas a arbitragem marcou o impedimento. Calma, calma, calma. Melhor chamar o VAR. O gol foi legal. O jogo terminou empatado e foi para a prorrogação. E no tempo extra, o Brasil teve chance clara com Debinha, mas não fez. E quem não faz, toma. No início do segundo tempo, Henry fez o segundo gol da vitória e o da classificação francesa. França 2, Brasil 1. Ao término do jogo, restou a torcida brasileira, tristeza e sentimento de que fizemos o que pudemos. Como não dá para cobrar da Marta, da Formiga, da Cristiane, que estão aí sozinhas batalhando faz tempo, resolveram cobrar do Vadão. Tá uma onda enorme contra o Vadão. O Brasil não tem time, não tem estrutura. As meninas são as mesmas desde 2000 e não sei o quê, desde 2004. Aí elas passam da primeira fase, que já não era para passar. Engrossa com a França, vai para a prorrogação, quase ganha. Estão enchendo o saco do Vadão. Ou seja, não muda nunca, né? É sempre uma coisa. Dá a impressão que agora vai ter... Eu quero ver se essas pessoas que estão enchendo o saco do Vadão, se elas vão assistir jogos. Ô Flávio, e outra coisa, a seleção francesa tem um trabalho de continuidade de muitos anos. Claro. A nossa seleção, o futebol feminino no Brasil, como você falou, ele não tem divulgação, não tem apoio. As meninas jogam quase que de vez em quando,
ou de vez em nunca. Quer dizer, quando chega na seleção brasileira, a pegada é outra. E outra, a média de idade da seleção francesa é muito abaixo da seleção brasileira. A seleção francesa... E tava jogando em casa, conta muito, pô. Não, e a seleção francesa, metade da seleção é tudo do Lyon, foi campeão. Que foi tetracampeão da Europa. Eu vou passar um recado. Pois não, Paulinho, pode falar. O maior problema que eu vejo hoje, eu estive falando com a Adriana, que ela joga no Corinthians, estive falando com a Aline, que parou de jogar futebol agora, e eu fiz uma pergunta para ela. O condicionamento físico da brasileira. Nós vimos o jogo contra a Austrália, que o Brasil começou bem, mas no finalzinho perdeu. Perdeu, não tinha mais forças. Teve um jogo muito bom contra a Itália, jogou com a cabeça, jogou com inteligência. E agora, nesse jogo também, no finalzinho, nós vimos que elas perderam a força. Então, eu creio que no Brasil precisa começar a trabalhar essas garotas, mas também com a questão de fortalecê-las. Não é só dar o campo e joga. Não é só isso. Tem muita coisa a ser feita. Começar do zero, porque não fizeram nada. A Marta hoje fez um desabafo pedindo apoio, pedindo ajuda. Só que, como eu tô falando, como é tudo cascata, como o Brasil vive de aparência, dá a impressão que vai ter esse apoio. Em 2008, 11 anos, a Marta veio aqui e foi homenageada pelo Troféu Mesa Redonda. Vamos ver o que ela falou na hora que ela recebeu o prêmio. Espero que não só o futebol masculino tenha oportunidades aqui no Brasil, mas que o feminino também tenha. Porque todo mundo fala, mas ninguém faz nada, né? E a gente está sempre aí mostrando, está sempre chegando nas grandes finais, em todos os grandes campeonatos que a gente disputa, mesmo não tendo nada, já está mais do que na hora. Então, tem toda a razão, Marco. 11 anos. Não mudou nada. O apelo foi o mesmo. Sabe por quê, Flávio? O futebol feminino, em termos de negócio, não dá lucro para os clubes. Por isso que os clubes também... Tinha uma coisa errada, eu acho. Agora eles vão ser obrigados a fazer, mas ainda assim vai fazer de qualquer jeito. Mesmo assim vão fazer porque são obrigados pela CBF. Isso. Os grandes. Isso, os grandes clubes são obrigados. Por isso que eles têm futebol feminino. Para disputar a Libertadores. Eles não estão nem aí com futebol feminino. Nada. Não. Então, quer dizer, não pode encher o paciente. E aí a culpa é do Vadão? Não, absolutamente. Flávio, também tem uma entrevista logo após o final do jogo de hoje, uma entrevista da Marta. E ela também, ela chama a atenção das garotas também. As meninas estão chegando. Não é só o problema de competição. Falando, né? Não vai ter Formiga, então, Marta, Cristiane. Então é o problema que ela chama a atenção das garotas novas que vêm aí, para elas lutarem também e trabalharem para isso. Então há uma responsabilidade. Mas, Paulo, precisa ter um mínimo de. Não, mas tudo bem, mas você ouvindo da Marta chamar a atenção das meninas é porque alguma coisa as meninas precisam se movimentar e fazer. A frase dela é a seguinte: treinar mais, a Marta falou. Chorar antes para rir depois, né? Isso que ela fala das meninas. Agora, mas tem que ser um trabalho de base, de divulgação também. Eu me lembro muito bem que o basquete era o segundo esporte no Brasil. Quando foi feito o investimento no vôlei, começaram a mostrar os jogos de vôlei, o vôlei se tornou uma febre, se tornou uma paixão nacional. Quer dizer, é uma questão cultural, mas a partir do momento que você começa a exibir futebol feminino com mais frequência, com mais compromisso. Não adianta nada só fazer um auê durante a Copa do Mundo. É o que eu tô falando. Gritar pelo ufanismo. A mídia, ela não pode inventar uma situação. Não dá para Tem que dar um produto da base. E também não querer pegar e trazer uma Copa do Mundo feminina no ano que vem pro Brasil. Numa menina que não é que tá na França, não, que ninguém vai no estádio aqui para lotar estádio. Toda hora eu peço, vou pegar uma menina que vai fazer o teste. Não tem como fazer. Até o masculino, aqui é uma várzea. Um jogo, cada 3 mil jogadores que tentam fazer um teste, não consegue. Não consegue fazer teste, é tudo esculhambado. CBF não dá estrutura nenhuma nem para fazer teste. É uma esculhambação. Não tem um projeto, não tem nada. Será que não tem nenhum garoto no Amazonas que podia jogar futebol? Não tem nenhum garoto em Belém, não tem nenhum jogador... O Brasil inteiro tem bom jogador. Que o cara tem? Aí pega essas malas aí que se vendem, que vendem voto, dá dinheiro pros caras, os caras embolsam. Nós vimos o nível. Aquela mala que estava de presidente Coronel Nunes, uma besta quadrada, que foi presidente da CBF, o cara é lá do Pará. Que estrutura que esse cara dá pro futebol?
Então não dá, gente. Enquanto não tiver uma ideia, um trabalho, um projeto, nós não vamos lugar nenhum. Filosofia. Você vê que o filho do Sarney é vice-presidente da CBF há milhões de anos. Pelos trabalhos. E só olhar o futebol do Maranhão como gente. Walter Feld, profundo conhecedor do futebol. O Paulo Sérgio, por exemplo, que trabalhou tanto dentro da Alemanha, sabe o que fez a Alemanha depois que perdeu a Copa de 2002? O trabalho que envolveu todas as divisões, um empenho para dar um reforço, um trabalho da base, para revelar jogadores já em 2006. A base no Brasil é muito mal trabalhada. Se você não tiver base, mas não é aqui, não. É no registro, o time lá do Gustavo. Cidade. Como é que é? Cidade Registro. Cidade Registro. Cidade, né? O time, como é que chamava lá? Ok. O nome do meu time? Joguei em vários times. Joguei no time da minha família chamado Lusa, joguei no Variedades. No Viramania. Não, mas ali é tudo várzea, não tem várzea, estrutura nenhuma. O cara você teve que sair para vir fazer teste aqui, não tem. Tinha que ter uma basezinha para você, regional, para você revelar. Aliás, a propósito disso, de preparação, vou chamar aqui a Maiara. Quem é a Maiara? Lembra que o Gustavo falou que ele teve um respaldo diferente, um treinamento diferente? Aqui, por favor, Maiara. Que vergonha. Obrigado. Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigado. Tá ali ao lado do Celso, por favor. Tá já. Maiara é a esposa do Gustavo. Ela é personal. E tô com frio. Tá com frio, né? Ele também, ele falou que tá. O que você fez para deixar o Gustavo legal, bacana? Porque ele mesmo falou que você teve que dar um apoio para ele. Como é que foi esse trabalho? Então, quando eu conheci o Gustavo, eu percebi que ele tinha um pouquinho de descompensação muscular, né? Eu até comentei com ele, falei, seu posterior você não acha que é muito grande pro tamanho da tua coxa? Né? Eu vendo assim, sem analisar nada. E ele me comentou que ele tinha pubalgia. Eu acho que no comecinho do Corinthians, né? Logo que ele chegou. Primeira vez. E assim, eu falei pra ele, eu acho que isso daí tem um pouco a ver com a força que você tem de posterior e um pouco de fraqueza que você tem na parte de abdômen. E aí fui tentando conversar com ele, até então não tinha, né, tanta intimidade para que eu pudesse chegar e falar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você só era namorada. Eu tinha acabado de conhecê-lo. E o tempo foi passando e eu percebendo que aquilo ali estava, assim, causando um pouquinho de desconforto nele. Você vê como a mulher analisa, cara. Só conheceu e ela já percebeu. Não, já olhei o posterior de coxa, falei, tem alguma coisa errada. E ele comentou, né, da lesão da pubalgia. E aí eu falei pra ele, vamos fazer pilates? Isso em Goiânia. Porque como ele estava num processo também do Goiás, que ele treinava, não jogava, às vezes ele se sentia mal nos jogos. Eu falei, vamos fazer pilates. Não sou do pilates, não tenho nada a ver. Trabalhei, inclusive, com a irmã minha irmã, Marcela, do Guilherme, verdade, que trabalha com pilates. E aquilo me deu gosto. Eu falei, Gustavo, aquilo ali vai te ajudar. Vamos fazer pilates. Custou a ele fazer, mas ele aceitou. E ali ele começou a trabalhar mais os estabilizadores, né? Abdômen, trabalhou mais um pouquinho de lombar e fez mais trabalho de alongamento de posterior. E a partir dali ele já começou a não sentir mais esse problema do abdômen, da pubalgia, né? E a gente foi fazendo. Quando a gente foi para Orlando, que foi 2017, antes dele voltar e chegar, antes dele vir para o Fortaleza. Nós, na viagem... Você treinar na Disney? Fiz. Fiz porque eu falei... Melhor do que matar o Mickey. Como vai ficar matando o Mickey? Pelo amor de Deus! Deixa eu curtir o parque. Treinou em Las Vegas, treinou em Los Angeles, em todos os lugares que a gente vai, eu coloco ele para treinar. Porque ele tem um metabolismo muito acelerado, eu fui percebendo isso com o tempo. Coisa de 5 dias ele consegue perder 2, 3 quilos. E isso é muito importante, ele está forte. Porque ele precisa ter a força ali para brigar com o zagueiro, né? Para ele conseguir fazer o gol dele. Se ele não tiver força, o cara vai lá dar uma pancada, ele voa. Então eu falei, se a gente não conseguir manter isso daí fortalecido durante as férias, quando você chega na pré-temporada, que é a hora que você tem um pancadão ali, você não vai conseguir. Né? Então a gente foi fazendo o trabalho de mobilidade articular, um pouquinho de força de abdômen, trabalhava alguns dias, fazia força, outros dias alongamento e foi trabalhando assim, sem periodizar nada, até porque período de férias a gente tem que ter o descanso também, né? Você precisa treinar, mas também precisa descansar. E deu certo, a gente fez assim... para que ele pudesse voltar bem. Mas era claro que é impossível a gente pensar no que teria acontecido se não tivesse feito esse trabalho. Sim. Mas ele ficaria muito mais predisposto a condições. Talvez não tivesse as oportunidades que ele teve se não tivesse a felicidade de conhecer uma moça que trabalha nessa área, que entende da preparação de um atleta. E isso fez muita diferença. Muito jogador pode ter perdido a carreira ou oportunidades por causa disso. Né? Eu acredito que sim. Não que eu tenha sido, né? Eu falo você assim, teve o seu participei. Sim, claro, sim. Mas ele me ajudou muito, porque ele poderia simplesmente resistir. Como muitas pessoas, né? Acham... Eu queria comentar, né? Foi nesse momento que eu cheguei muito bem fisicamente, então
nos treinamentos, na pré-temporada, estava sobrando. E foi aí que eu consegui ganhar meu espaço. Essa é a segunda vez, já agora? Nessa segunda vez, entendeu? Tipo, eu voltei muito bem na pré-temporada. Tanto que nós fizemos, no primeiro dia a gente foi fazer o teste do PI, do ioiô. Sim. Ioiô. Então, tipo assim, foi todo mundo junto, foi fazendo, foi saindo. Chegou uma hora que saiu, eu olhei pro lado, só tava eu. Sozinho. Fiz umas 2, 3 e pedi pra sair. Pedi pra parar porque ia ter continuado no treino, entendeu? Tipo, é um trabalho que exige muita força. Você tem que ter muito fôlego e a perna parece fácil, mas a perna vai pesando. Então eu tava muito bem fisicamente e eu sobrei, assim. Aí, graças a Deus, tive... E aí entra a diferença que o Celso falou. Tinha Wagner Love, tinha você, mas você estava melhor que ele, preparado fisicamente. Isso faz e a gente falando aqui de Rogério Ceni, de cabeça... também, claro que sim. Mas isso também faz parte. É legal. É a questão do profissionalismo, né, Flávio? É a questão do profissionalismo. Esses garotos de hoje, eles precisam entender que eles precisam se preparar, eles usam o corpo. E o que nós estamos vendo aí, que a maioria não se prepara. Né? E aí tem esses problemas. Ele é fã do Cristiano Ronaldo. Então hoje ele tem um cara. Isso aí. Então ele tem um cara focado como isso. Pode falar. Uma vez eu concedi uma entrevista, eu não me lembro qual foi o site, mas um torcedor escreveu lá: quem treina nas férias é amador, é jogador amador, jogador de várzea. Na hora me veio o Cristiano Ronaldo na cabeça, porque eu falei, caramba, que várzea que esse rapaz tá, não é? E você vê que ele tem tudo na casa dele, ele se prepara o tempo inteiro, então é importante você estar... Os grandes jogadores do mundo, eles têm mini academias. O Neymar levou o Rosan para fazer esse trabalho. O Messi, os grandes jogadores, eles têm esse trabalho. Ô Flávio, eu tenho uma dúvida. O Gustavo, ele tem uma impulsão fora de série, né? Sim. Ele sobe muito alto. Esse trabalho que você fez com ele ajudou nisso também? Você fortalecer perna, glúteo, abdômen, seu centro de gravidade, tudo te ajuda a impulsionar. Existem treinos específicos para isso. Não foi isso que eu fiz com ele. A gente trabalhou um pouco mais de força, de mobilidade, para deixar ele pronto para fazer o que o clube tem para ele. O específico para ele, né? Tanto que agora, na parada da Copa América, eu pedi a ele que pedisse ao fisioterapeuta a periodização, para que eu não fizesse nada que, quando ele voltasse, atrapalhasse o treino dele. Entendi. Né? Então tem que ser tudo bem conversado. Mas a questão da impulsão participa a força, mas também é um pouquinho da qualidade que ele já tem. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para o Gustavo. Quantos, eu vou falar metros, você sobe, mais ou menos, de cabeça? Cara, não vou saber te dizer, mas é engraçado, né? Nas avaliações que a gente faz... Aquele que... Nossa. A minha avaliação é uma das piores. Sério? Você tem noção? Você tá de brincadeira. Sério. Eu fui saber até porque o Luciano... É diferente, você sai, você não vem em movimento. O Luciano me disse, o fisioterapeuta, falou, é incrível, a sua avaliação aqui conosco, nossa, é uma das piores, mano. E tipo, no campo você consegue... legal, isso é foco, né? Subir uma altura aqui, tipo... A sua altura qual que é? 1,87. Nossa, você parece bem mais alto. Eu também me acho bem mais alto dentro de campo. Assim. Eu quero te agradecer muito, obrigado por compartilhar isso com a gente. E uma última perguntinha. Sim. Todo casal briga. Claro. Quando vocês brigam, a preparadora, a personal também não trabalha ou a personal continua trabalhando? Depende. Depende da intensidade da briga. Não, mas eu procuro sempre manter tudo uma linha assim. A gente dá uma discutidinha às vezes ali, mas... Esquece isso daí. Porque o marido é uma coisa e o aluno é outra, né? Sim, não, com certeza. Mas assim, durante o período dele no trabalho, eu não posso interferir muito. Tá, a não ser que ele chegue e fale pra mim, eu preciso que você me alongue, tudo aí eu consigo fazer. Mas se o treinador dele tá cuidando dele lá, eu tiro minha mão, né? Porque senão a gente extrapola. Dupla aqui, viu, cara? Aí, ó, Flávio, uma entrevista dessa aí, ó, pra alguma namorada minha que vê isso, para de querer me dar vodka, tomar 2 litros de vinho, 3 litros, me ajuda. Cada um atrai o que procura. Aí quer empurrar, você não quer. Mas também não pegou nenhuma personal, pô. Vampeta também não pegou nenhuma personal. Esse pariu que você tem pego aí, aí, neguinho, vamos tomar mais uma caipirinha, bora. Muito obrigado. Sem treinar, Vampeta? Obrigado. Aí não quer treinar, quer beber. Gente, o Campeonato Brasileiro vai voltar, claro, né? O pessoal tá de férias, agora tá voltando. Vamos fazer um pequeno balanço, relembrando um pouquinho de como é que estão as coisas e o que os clubes pretendem fazer a partir de amanhã. Com a parada para a Copa América, a situação dos times grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro é a seguinte.
Palmeiras e Santos são os líderes, 2 paulistas no G4, que até já teve o São Paulo na ponta, mas isso é passado. A equipe do Cuca não vence há 5 jogos. Na última partida empatou com o Galo em BH, ocupa a 9ª colocação com 14 pontos. 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Marcou 8 gols, sofreu 5. Aproveitamento de 52% e pulga atrás da orelha da torcida São Paulina, desconfiada e à espera de uma reação. O Corinthians vem logo abaixo na 10ª posição, 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols a favor, 5 contra, 50% de aproveitamento e a esperança de que Carille faça o ataque render mais. Nesse último jogo contra o Santos só se defendeu e olhe lá. Agora é aproveitar a pausa e consertar esse defeito. Na caça ao Verdão está o Peixe, vice-líder. 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Justamente pro Palmeiras. E que derrota, hein? Sonora goleada do Felipão pra cima do Sampaoli, 4-0. São 12 gols pró e 7 tomados. 74% de aproveitamento e destaque pro Eduardo Sacha, um dos artilheiros do Brasileirão. O Palmeiras nada de braçada, não vê ninguém à frente e se distanciou ainda mais depois que o STJD devolveu os 3 pontos da vitória contra o Botafogo fora de casa. Líder isolado, campanha espetacular, invicto, 8 vitórias, a mais recente sobre o Avaí, 1 empate, nenhuma derrota, 18 gols assinalados e só 2 sofridos. 93% de aproveitamento. Que negócio maluco, meu amigo. Sem dúvida, é o time a ser batido. E a pergunta aí fica, é muito simples. Batido por quem? Aí a pergunta, Gustavo. O Palmeiras, o Corinthians normalmente tem vencido o Palmeiras, né? A distância tá grande, mas se vocês fizerem 6 pontos com o Palmeiras, a coisa já muda. É por aí, foco é Palmeiras, né? Foco não é Palmeiras, o foco é o Campeonato Brasileiro. Palmeiras é líder e a gente tem que conquistar os pontos, fazer os pontos dentro de casa e fora de casa para buscar o nosso objetivo. E não tem... até que eu acho até engraçado que toda hora é Palmeiras, torcida vê, tem que fazer gol no Palmeiras, tem que fazer gol no Palmeiras. Eu falei, poxa, dá vontade de responder, mas a gente fica, não, tranquilo, pode deixar, mas a gente tem que pensar em todos os times e não só no Palmeiras. Quer dizer, não sei se existe essa possibilidade, mas se o Carille sair, como é que fica para vocês? Cara, nem pensei nisso, mas acho que ele não sai, não. Acho que não. Acho muito difícil, né, Flávio? Difícil, pelo menos deu uma esfriada. Não saiu nada. Paulo, quem pode ganhar do Palmeiras? Bom, nós já vimos que o Corinthians, depois que passou entrou na segunda fase nos campeonatos anteriores, que estava soberano, deu uma caída no finalzinho. Então, eu não sei se essa parada vai ser boa para o Palmeiras ou não, mas tem clubes, o próprio Corinthians, São Paulo, os clássicos, tem total condições aí de ganhar do Palmeiras. Cruzeiro vem crescendo. Atlético Paranaense em casa, o primeiro jogo do Palmeiras na volta São Paulo. Contra o São Paulo. Jogo duro. São Paulo tem como jogo duro. Tá nas 4 linhas já era. Atualmente não. E outra coisa, Flavito, eu quero dizer o seguinte: os clubes estão dizendo muito que a parada da Copa América vai ser bom, que a parada da Copa América vai ser uma terapia. Isso pra mim tudo é uma muleta, meu. Porque a qualidade, contra a qualidade não tem argumento. Então acho que os clubes estão usando isso, muitos times, usando isso como desculpa para poder resolver as suas misérias internas. Então acho que, infelizmente, dificilmente o São Paulo voltará diferente, principalmente vai jogar contra o Palmeiras no Morumbi, e o Palmeiras, que é o líder, um time muito regular. Então acho que muitos times voltarão os mesmos depois da Copa América. Mas o São Paulo, você que tem estado lá, não sei se você tem acompanhado, mas o Cuca, esse período do Cuca com os atletas é totalmente diferente do que o início dessa temporada. Então, esse período pro São Paulo, com o Cuca, com o treinador perto, para mim, tem tudo a melhorar após a Copa América. Paulo, você tá falando do jogador, o São Paulo perdeu o Carlinhos Neves. O Carlinhos Neves pediu demissão. Eu sei porque, acho que ele está coberto de razão. Entendeu? Já é uma grande perda para o Carlinhos Neves, é uma referência há muitos anos em todos os clubes que passou. Então, acho que os problemas internos do São Paulo são muito grandes.
Isso está refletindo bastante dentro de campo. Eu acho que não vai parar por aí. Flávio, essa parada, os clubes ficaram de folga, né? Vão voltar a trabalhar segunda-feira agora. Amanhã, segunda-feira, conhecido como amanhã. O time de São Paulo, que o Flamengo já está treinando, pois é. tem alguns times. A questão é, se a gente for observar, quando você tem jogo quarta, sábado, não dá realmente para treinar muito. Não dá para você dar uma cara para o time. O Felipão, o começo do ano do Palmeiras não foi tão bom. O futebol não estava empolgando e tal. Quando ele fez aquela pausa obrigatória, que ele ficou fora do Campeonato Paulista, que perdeu para o São Paulo... 15 dias, né? Ele teve um tempo para treinar. O Cuca em 2016, assim... E o time melhorou. E o time melhorou. O Palmeiras melhorou sob as mãos do Filipão depois que teve essa parada. Então eu acho que essa parada, os técnicos terão pelo menos tempo para treinar um pouco mais, para dar uma cara, corrigir posicionamento, variar jogadas, coisa que não estava acontecendo antes. Não, as equipes ainda que nós achávamos que ia começar a competição arrebentando, por causa do Grêmio, Cruzeiro, foram muito bons no início. Português lá no Flamengo, o Jorge Jesus, que você vai muito na Europa, ele é bem badalado por lá, o que ele pode fazer? Porque o elenco do Flamengo é bom. Eu sou um cara que eu não gosto muito de treinador estrangeiro no Brasil. Falar mesmo, por mais que ele fale português e tal, mas eu não gosto, eu não sei se o jogador brasileiro consegue entender a filosofia de um europeu ou de qualquer outro treinador de fora. Mas você não foi lá para fora, não entendeu? Não, ele está falando trabalhando aqui. Trabalhando no Brasil, no Brasil. Então eu creio que tem muita dificuldade. São Paulo está dando certo. São Paulo está dando certo no Santos, por exemplo. Mas vamos ver até onde vai. Mas não é um erro do futebol brasileiro isso? É um erro, sem dúvida nenhuma, até porque o treinador não tem o espaço que ele necessita para estar no São Paulo. Ele está tendo inúmeras dificuldades, salários e tudo mais. Ele tenta se colocar na brecha aí com os jogadores e diretoria. E até quando ele vai durar com isso? Né? É muito difícil o treinador de fora trabalhar no Brasil. O Paulo Bento durou semanas no Cruzeiro. Mas, Flávio, essa parada vai ser boa para o Corinthians, viu, Gustavo? Eu acho que vai ser bom para o Corinthians, porque o Corinthians ainda não tem um padrão de jogo assim, mais definido. E o Carille, com certeza, vai dar uma cara mais ofensiva e vai arrumar o meio campo. O problema do Corinthians é o meio campo, né? Porque você tem o Gustavo, que tem um aproveitamento de artilheiro muito bom, né? E agora já está, me parece que fisicamente melhor, né? E você tem o Wagner Love, você tem o Bocelli, então você tem que fazer esses caras finalizarem mais. Tem que chegar a bola chegar nos caras. Tem que chegar a bola redondinha no pé deles. Uma coisa mais cria. Mas agora ele vai acertar. Tem o Jadson, tem o Sornosa, esses caras têm que se ajeitar e se posicionar melhor. E essa parada de 15 dias vai dar muita robustez para o meio campo do Corinthians. Eu acredito que o meio campo é o setor que você tem que trabalhar mais. E a dupla de zaga que não me convence muito. Henrique e Manuel, meu Deus do céu. O jeito está aí, né? O Corinthians está 13 pontos do Palmeiras. Você já falou, vai focar no brasileiro, é óbvio. E Sul-Americana, como é que está isso na cabeça? O que vocês têm que conversar? A gente saiu fora da Copa do Brasil e... Injustamente. Não, infelizmente futebol assim, né? Muitos reclamaram que o Corinthians jogou um futebol muito feio no Paulista e ganhou. Todo mundo criticou. E hoje, o Corinthians jogou, foi injustiça quando a gente perdeu o Flamengo, mas não fizemos gol, perdemos o jogo. Que vale o resultado, que vale a bola na rede. A gente também está focado assim na Sul-Americana. Faz muito tempo que não ganha, se não ganha, eu acho, não lembro. Nunca teve. O Corinthians nunca ganhou, então a gente também quer... O que é que você quer pra ir? A especialidade da casa é a propósito. Tá vendo? Agora deixa eu te perguntar um negócio. Só o Flamengo... Cara de pau. Você tentou lembrar. Não tem. Como não tem? Não tem nada. Sul-Americana não, mas tem. É bicampeão mundial. O São Paulo focou em Libertadores, tem 3, 2 a mais que o Corinthians. O Flamengo a vida toda só tem uma que ganhou lá na época do Zico. O Palmeiras tem quantas? Quem? Uma. Palmeiras, O Grêmio tem 2 ou 3. O Cruzeiro tem 3 também, né? 2. A diferença agora, o Corinthians focou, tá uma só. É quando não é 10, que nem tá o que não ganha mais lá, que ganhou mais Libertadores. Independente da gente. Independente tem 7. 7. A diferença dos clubes do Brasil, o Santos tem quantas? 3. 3. Na época com Pelé, com todo mundo, Pelé né? é 2, 3. O Corinthians tem 1.
e vamos ganhar a Sul-Americana. E 2 mundiais. A propósito, parece que a vaga... Não chega nada. Aí perde de Tolima, perde Por que o senhor deu risada, então? Porque é engraçado, os dois corintianos ali olharam pro Chico, então, o Paulo, eles não acharam. Não, o Gustavo ganhou. Aliás, para seu governo, a Sul-Americana é capaz de dar vaga no novo Mundial de Clubes da FIFA, com 24 clubes. E aí a Sul-Americana, o campeão da Sul-Americana desse ano... Você acha que isso é vantagem? Por quê? Você acha que é vantagem? Como assim? Você acha que quem ganhar a Libertadores vai ser bom jogar com o Liverpool? Ué? Como é? Isso aí é uma desgraça. Aí ganha do Liverpool, pega a Barcelona, né? Como vai ganhar do Liverpool? Assim, não. Aliás, no Mundial. Aliás, o senhor está muito engraçadinho. Mundial. Qual foi o último time brasileiro que ganhou de um europeu numa final de Mundial de Clubes? Foi o Corinthians. Sim. E o senhor não lembra? Lembro. Então, faz cara de nojo. Faz cara de nojo agora. Faz cara de dá risada, dá risada. Eu, simplesmente, o Corinthians ele tem a mesma produtividade da Libertadores. O Palmeiras foi vice na Sul-Americana. Do Colo-Colo, da LDU, do aquele outro lá. Esse cara da Colômbia lá, como é o nome? Ué, o Palmeiras também. Caldas. E o Palmeiras também. Mas o Palmeiras foi vice algumas vezes. Foi vice algumas vezes, mas vice e último é a mesma coisa. Ele perde o Guarani do Paraguai, ele toma goleada do River. Perdeu uma vergonha, pô. O Palmeiras foi vice 3 vezes. Vice e último é a mesma coisa. Não. Ué, lógico que é. Saudade da casa do Gustavo. Fala pra ele que até outro dia ninguém dava importância pra Sul-Americana. Ô, Flávio, até outro dia ninguém dava importância pra Sul-Americana. Ninguém queria saber de Sul-Americana. A Ponte chegou na final. Agora foi Ponte Preta e quem a final? Lanús. Olha lá. E quem é que aconteceu? O lamentável do senhor comemorando o gol. Ué, o senhor tá comparando? Eu não, vocês que falaram. Vou Pedro que meter o Ponte Preta. A Sul-Americana só tomou espaço da data dos times brasileiros, pra mim. Sul-Americana. Mas agora faz terceira, quarta divisão. O Corinthians é o time mais importante da Sul-Americana. Perfeito. Né? Tá tudo Corinthians e Atlético Mineiro agora, os dois. Então, o problema é que não é a especialidade da casa. É só isso. O senhor tá Mas não é. Aí chegou. Ô, Gustavo, depois você vem aqui no final. Você vem aqui e fala pra ele. Que não era a especialidade da casa. Eu vou aqui e fala pra ele. Porque Corinthians é Brasil, é nóis. Ó, ele fala rindo de novo. Quero essa torcida não. Vai secar outro. Vai secar outro pra lá. Seca a pimenteira. Ó, brasileiro da Sul-Americana tem Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro e Bahia, né? Na Bahia não. Só tem 4. O Corinthians vai jogar com um time pequenininho do Uruguai, não é? É. O Wanderers. Não. A cara de deboche dele já. Qual time? Jamais teria problema com um time assim, pô. Alguém ouviu falar desse time na vida? Do Uruguai, esse time aí? E o Tolima? A Sul-Americana tem uns times também, né, Milico? Parece que cada Aí vai jogar em Bagué, perde em Bagué. Os times da Sul-Americana não existem, pelo amor de Deus. do Cuenca. Não dá, gente. Isso aí não... Mas, o Flávio, o Corinthians ganhou do Boca. Ou esqueceu disso. O senhor pegou um avião aqui. Fui lá torcer para o nosso Corinthians. Você foi torcer pro Boca. Fiquei com lágrimas dos olhos quando o Romarinho fez o gol. Você foi lá babar o ovo do Maradona. E aí, o que aconteceu? Para o Corinthians. E aí, o que aconteceu, Gustavo? E aí, Gustavo, o que aconteceu? Ele acabou reverenciando o Romarinho. O gênio Romarinho, que até hoje não entendeu. Ele não entendeu o gol que ele fez. Até hoje. Você pergunta para o Romarinho. Sabe o que eu falei quando ele fez o gol? Sabe o que eu falei quando ele fez o gol? Ele entrou, né? Aquele estádio. Eu cheguei cedo, né? Vi montar todo aquele negócio. Você tinha feito 2 gols com o Palmeiras. Além da bagunça, ainda tem uma orquestra pro negócio gravado. É um fuzuê, aquilo é um inferno. Você fica. Você que não tem nada com a história, você fica com medo, né? Aí entra o Romarinho. Aí ele faz um gol com o músico, você fala assim. Nem sabia onde estava. Muito irresponsável. É o gol que ele fez. O cara é irresponsável. Legal, ainda bem, né? Porque, se ele pensasse no que ele estava fazendo, ele não fazia o gol. Já jogou lá, Miller? Onde? Na Bomboneira? Já. Não é uma coisa fácil. E aí, Gustavo? Não, dentro do campo é bom. Agora, a circunvizinha... O Roqueta pipocou lá. Onde joguei lá. Tinha aquela Mercosul, lembra? Mercosul? Corinthians e Boca, aí, pô, aquele time do Boca lá, Ibarra, Iquelmo, os 2 irmãos, Esqueloto. Nossa, Iquelmo jogava. E aí, a gente tá jogando e a dupla de zaga nossa não foi. Foi o Márcio Costa, que era a reserva, pô, 3-0, menos de 20 minutos, né? Pro Boca, 3-0. Aí eu tô no primeiro pau no corner, aí eu vi ele com um relógio, manga comprida, quando eu digo, aí, a gente chamava ele de peixe, né? Eu digo, peixe, jogando com o relógio, ele falou, Marquinhos, tem 18 minutos, já tá 3-0. 3-0.
2x0 pros caras. Aí você acredita que essa história do Vampeta, que o jogador entrou com o relógio no campo? O Márcio Costa jogou? Eu sei não, o Vampeta inventa. Verdade, como é que eu vou criar isso, gente? Verdade. Você é bom pra inventar. Esse inventa mesmo. Eu sei disso, esse inventa bastante. Falando nisso, nós temos uma matéria especial sobre os estrangeiros que estão no Brasil. É um negócio importante, porque o Brasil, aos poucos, foi virando uma meca, né? Aqui na América do Sul é o país com melhor condição econômica, junto com o Chile, mas é claro que o futebol daqui atrai mais gente. Vamos dar uma olhada. Fala a verdade, vai. Quem aí que gosta de futebol não queria bater uma bolinha lá na Europa? Até eu que sou mais bobo, né? Com essa carinha de tonto aqui. Jogar pelas bandas do velho continente é o sonho da maioria da garotadinha brasileira que tá começando no concorrido mundo da bola. Só a mísera ideia de pisar num gramado estrangeiro já mexe com a galera jovem. Mas a gente também precisa lembrar que a recíproca é muito verdadeira. Vários atletas nascidos aqui nas redondezas da América do Sul veem com ótimos olhos uma transferência pro Brasil. O poder aquisitivo dos times daqui, comparado ao dos times dos nossos vizinhos, tem seduzido um número considerável de jogadores sul-americanos sem espaço na Europa e também sem espaço nos próprios países. O fato é que ou esses caras já são veteranos ou então eles já têm um patamar salarial inaceitável nos seus campeonatos locais, mas não deram aquele salto técnico para atrair propostas europeias. Ou seja, eles estão ali naquela famosa coluna do meio. E é aí que entram as tentadoras ofertas dos clubes brasileiros, que para alguns significa até escapar de problemas sociais. Partió el alma porque vi a unos meninos pidiendo comida en la calle, buscando comida en la basura y es difícil. Acho que estamos pasando una situación complicada en nuestro país. Atualmente, 63 estrangeiros estão atuando aqui na nossa Série A do Campeonato Brasileiro. Argentina e Colômbia, com 15 atletas cada, lideram a nossa lista dos gringos. Na sequência vem o Uruguai, com 11 jogadores, e depois o Paraguai, com 9 estrangeiros. Equador, Peru, Chile, Venezuela e Costa Rica tem uns gatinhos pingados ali também, mas o que vale dizer é que o eixo sul-sudeste é o que concentra o maior número de atletas sul-americanos. Só o Santos tá com 9 gringos, incluindo o nosso Jorgito Sampaoli, a gente abessa. O Inter tá logo ali com 7 estrangeiros no elenco. Corinthians com 6, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, com 5 jogadores forasteiros cada, completam o topo do ranking. Quando eu cheguei aqui, a maior dificuldade foi o idioma, né? Como você sabe, a gente fala espanhol e por aí era muito difícil de compreender as palavras do treinador, de meus companheiros, mas eu acho que um dia a dia foi aprendendo rápido. Falando do futebol, eu me sinto bem. Às vezes que tive a oportunidade de ter uma sequência para jogar, eu me senti muito bem. Apesar desses dados aí, a gente tem que ressaltar que dos 63 estrangeiros atuando na Série A, apenas 25 são titulares absolutos de suas equipes. E olha que com a perda frequente dos nossos jovens craques para a Europa, a tendência é que os sul-americanos ganhem mais e mais espaço por aqui a cada nova temporada. Bom para eles, mas que a gente não perca a ginga para ter gente gringa, hein? Fica a dica. Paulo Sérgio, isso é bom ou ruim? 63 jogadores sul-americanos, estrangeiros, aqui no Brasil, na Série A. Eu acho ruim isso. E tem competições passadas que os estrangeiros foram melhor que os brasileiros. Isso é muito... Valdívia. Paulo, Guerreiro, isso é muito ruim. E ainda fora o caso que a gente tem jogadores estrangeiros que não jogam, né? O Bocelli é um argentino atacante, primeiro atacante argentino que eu vejo no Brasil que não joga. Então tem umas coisas que eu não entendo. Aí você pega e deseja o Gustavo no banco para pôr o Bocelli. Tira a chance da molecada. Tira o espaço dos brasileiros, coisas que... Ô Flávio, você pode ver, nós falamos aqui com o presidente do Santos, o Santos tem meio time de estrangeiros. Jogadores. Isso é uma vergonha para o clube do Santos, porque a categoria de base está fazendo o que lá? Tem que revelar os jogadores. Então, como o Paulo disse, tem muito estrangeiro no Brasil. Montijo foi 2 vezes o melhor do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Conca, quer dizer. Isso é ruim para os nossos meias que não existem mais. Não existe. Então, quer dizer, hoje eu gosto do Everton Ribeiro. Para mim é o melhor meia que a gente tem por aí, né, no Campeonato Brasileiro. Mas é muito pouco ou muito nada para o Campeonato Brasileiro. E os estrangeiros
que não tem nome nenhum, estão lá numa dificuldade financeira muito grande no seu país, vem para cá, ganham o nome, ficam ricos. O Borja. Mas eu acho que eu até compreendo e acho natural esse processo, faz parte da globalização. Antes, jogadores... Quantos jogadores brasileiros tem na Venezuela? Mas que o mercado não é bom. Na época de vocês, o que acontecia? Na Argentina mesmo? Vocês surgiam na base, jogavam num time do interior para ir para um time grande, para depois pensar em ir para a Europa. Hoje o cara está na base e já foi para a Europa. Sim. E o treinador tem que se virar com o que tem. Muitos deles estão na base e não têm oportunidade no profissional. Sim, mas o clube quer vender. De estrangeiro lá. Acho que não é por isso. O David Neres, o São Paulo vendeu, não foi por causa disso. É uma concorrência para o jogador brasileiro mesmo? Mas com uma concorrência muito boa quando o cara vem e decide, né? Aí, o cara vem para... Como guerreiro. Para decidir. Isso aí, entendeu? É isso aí. Agora o cara veio para ser mais um só. O guerreiro é exceção. Entendeu? Grande jogador. Fazer uma pergunta a vocês aqui. Entendeu? Durante a semana, a Marta fez mais um gol, e ela fez 17 gols nas Copas do Mundo, disputou 5. Pergunta aos amigos, a Marta é a maior artilheira das Copas do Mundo? Sim, claro. Sim. Feminino. Óbvio. Feminino. Sim. Todos. Vocês não separam? Feminino. Vocês não separam? Tem que separar. Separa ou não? Separar feminino. Não, separa. Eu separo até porque é feminino. Você separa, Gustavo? Eu não separo. Não separa. Não separa. Eu separo. Separo bem mesmo. Separo. Claro. Separo. Celso? Não separo não. É Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não importa o nível, a categoria, é Você quer dizer, então, que o país com mais títulos conquistados em Copas do Mundo é a Alemanha? Sim. Sim, mais que colocar tudo. O peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. Imagina. Ou nós separamos ou nós juntamos. Se juntar, a gente separa. A Alemanha tem 6 títulos. O Celso está juntando aí, ó. O Celso está juntando aí. A Marta tem falado todo o tempo que a prioridade é o masculino, a visibilidade é o masculino. A Marta tem falado isso. Sabe o que eu estou levando aqui? Eu estou levando aqui que hoje eu estava com um amigo. Lá vem. Hoje eu estava com uma amiga e tem que ser verdade, chegou assim, uma mensagem assim, ó. Parabéns para as meninas. Jogaram com coração. Aí ele falou, dizer que jogou com gás e coração, não, mulher não tem coração. Eu li isso na internet e protestei. Mulher joga com gás porque mulher não tem coração. Pelo amor de Deus. A Marta, tem que parar com essa bobagem, que hoje, grande ídolo do futebol brasileiro, é Marta. Acabou. Mas Qual foi o último atleta brasileiro entre os jovens melhor do mundo? Isso é uma outra questão. Melhor do mundo. Sim, então tem que estar o maior campeão do mundo. No feminino, sim. Não, você está juntando tudo. Você juntou tudo e tua Alemanha mesmo. Quando é pro Brasil, pode. Quando não é pro Brasil, não pode. Isso é retórica. Acho que o feito da Marta, por ter um feito. É a maior. É a jogadora que mais vezes foi melhor do mundo. Ganhou de toda a barbaiada aí. 6 vezes melhor do mundo, é a maior artilheira da história da Copa do Mundo. Tem que ser e a Alemanha é o país com mais títulos. Não, isso é uma outra história. Não tem nada a ver com a outra. Você junta uma coisa, você tem que juntar. Você está juntando uma coisa para outra. Você sabe por que ele está nervosinho assim? O Celso ficou sem graça agora. Ele está nervosinho assim porque eu falei que a Marta hoje é mais importante que o Neymar. Eu não falei isso. Mas Mas eu tô falando. O menino Ney é mais importante. É maior campeão do mundo. Aí o peixe morre pela boca. Celso. Cara, ou mistura ou separa. Não infelizmente, Celso. Outra coisa, Flávio, isso nós não vamos estar jogando pegadinha. Feminino em momento nenhum. O futebol feminino ele precisa de uma ajuda, precisa do apoio hoje. Então, os feitos do feminino com os feitos do masculino é completamente diferente. Se comparar o Messi 5 vezes como o Cristiano Ronaldo com o da Marta, não tem nem. Guilherme, enquete, premiados, etc. Vamos lá, os vencedores primeiro. André Costa Rosa ganhou a camisa do Corinthians Regata, muito bonita, a gente vai entrar em contato com vocês. Tem que vir buscar aqui na Avenida Aparência 900. E a Antônia da Costa ganhou os livros. Vamos mostrar os livros aí. A coleção completa dos livros futebolíssimos, tá legal? A resultado da enquete é o seguinte, deu o Japão com 37%, que a preferência do pessoal, para o Brasil encarar nas quartas da Copa América. E vamos para as fotos do pessoal que mandou pelo WhatsApp aí agora. Ed Carlos André da Costa, de Itapevi. Aí a foto com a filhinha. Marcelo Valério, do Cambuci. Olha aí, com o Vampeta aí, ó. O Vampeta tava bem já lá.
Eu digo sim para que Não, aí é da Cruz Verde lá, né, Flávio? Da Cruz Verde, dia 4 de julho, lá na pizzaria do Juninho. Vai ser no compadre lá. Rafael Elias da Silva, da Saúde. E Bruno e Júlio, olha lá. Acompanhando o programa, olha que bonitinho, olha lá. Acompanhando o programa. É isso aí, Flávio. Muito bom. Paulo Sérgio, é sempre bom te receber aqui. Obrigado mais uma vez ao pessoal da Rede TV por te liberar, ter acompanhado o trabalho de vocês. Não pode mexer com ele. Muito legal. Pô, não pode mexer com ele, não. Vem mesmo, no dia seguinte, na semana seguinte se defender. Você fica criando fake news. Vou falar que era lento, então. Obrigado, Paulo. Vou falar que era lento. Muito obrigado por atender o nosso convite. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Vamos torcer cada vez mais por você. A gente já torceu agora cada vez